Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um episódio do Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves. Estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica aqui no Ecclesiancast. Estamos aqui no estúdio diferente, né? Graças a Deus, acolhidos aqui com muito amor e alegria na comunidade Pio X, aqui em Campina Grande, onde ocorre o Crescer. E por uma providência de Deus, né? Um grande dia, né? Aqui no nosso Ecclesiancast, recebendo Padre Christian Shankar. Sua bênção, Padre. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Uma alegria estar aqui a gente conversar, trocar ideias. Você também, que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que aquilo que nós vamos conversar aqui possa ser uma boa semente caindo na boa terra do seu coração. Acredito que esse tipo de trabalho de evangelização é muito útil nos dias que estamos, mas que você, que vai receber esse conteúdo, possa também aplicá-lo na sua vida. Acredito que uma atitude certa é capaz de mudar toda uma história de vida. Quem sabe que essa atitude vai surgir na sua vida depois do que aqui nós vamos conversar. Então que Deus nos abençoe e que seja um momento também de engrandecimento do seu nome. Amém. Amém, amém, Padre. E graças a Deus, né, Padre Cristo está aqui hoje com a gente, o Ecclesiancast acontece também graças aos nossos apoiadores, empresas que acreditam na nossa proposta de evangelização e nos apoiam. Entre elas, a Voajar, né? Você pode explorar o mundo com a Voajar, ela tem toda a solução para hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para sua viagem. E se você entrar em contato com a Voajar dizendo que foi pelo Ecclesiancast, que conheceu a Voajar através do Ecclesiancast, você tem de 5% ou até 60% de desconto, viu, Padre? É desconto com força, viu? 60% de desconto. O melhor preço e as melhores condições para sua viagem de fé ou de férias com a família. E a nossa outra parceira aqui do podcast, que todo mundo já conhece, é a Santa. E Juninho tá com a camisa exclusiva que eu desenhei juntamente com a Santa. Trajado do título Theotokos. Também tem a de Santa Terezinha e de São Padre Pio. Em breve estaremos lançando uma exclusiva de São José e do Beato Carlo Acutis. Então, se você quer se vestir também, exalar santidade até nas vestimentas, vista-se com o Sante. Lojas Toda Tua Maria, né? E aí fica a dica para você que já é consagrado ou quer renovar a sua consagração a Jesus por Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Você pode adquirir a sua cadeia entrando em contato com a Toda Tua Maria. Tá aí o QR Code, você pode clicar, apontar a câmera do seu celular pro QR Code, vai pro Instagram. No Instagram tem um link da bio, vai no WhatsApp. Tem a fé que você chega. Chegou lá, você pode dizer que entrou em contato pelo Ecclesiancast e tem 10% de desconto. Além de outros itens como pulseiras, medalhas. E a Voajar mandou aqui um presente. Voajar não. Perdão, a Voajar não. Toda Tua Maria. Tá A Voajar está aqui conosco, voando aqui, nos ajudando. Mas fora a minha voada, a Toda Tua Maria mandou um presente pro Padre Christian. Uma cadeia, Uma Padre. cadeia de consagração. Olha! E ela é personalizada, viu, Padre? A pessoa que adquire pode escolher, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fato, de Lourdes. Você escolhe a sua santa de devoção, né? Às vezes tem medalha de São Bento. A minha veio com de São José, então... A minha Nossa de Fátima. Olha aí, Nossa que linda. A minha Olha, eu também, sou Padre. devoto. Olha aí. Amém, providência. amém. Providência. Então, Toda Tua Maria. Obrigado. Toda Ó, tua Padre. Maria. Eu ainda não sou consagrado, não. Ainda não é? Eu iria fazer há um ano atrás. E minha mãe como sempre, né? Olha, Não tem meu muita filho, história. Você nesse corre-corre seu aí, você vai se consagrar de qualquer jeito. Consagra direito. Não, mas as coisas de Deus eu faço direito. Tô falando pra você fazer direito. Tá bom. Aí eu a levei no Hesed, lá em Fortaleza. E ela, sem eu saber, ela conversou com a irmã Chiara Maria. Falou assim, olha, o Padre Christian quer se consagrar a Nossa Senhora, mas tem que ser uma consagração mais profunda, porque padre é padre, né? Aí a irmã conversou com a Madre Jane Madeleine e conversou hoje com o Padre Emanuel Maria. Ele falou assim, não, eu vou te preparar para se consagrar a Maria do jeito que um padre Já tem que se preparar. tem a cadeia Já agora. ganhei a cadeia. O sinal Olha pra aí. gente fazer a consagração. Que Agora tem que se providência. consagrar, né? Agora E tem mais um presente pro Padre, vindo das lojas Mãe do Amor, né? Artigos religiosos, lá de João Pessoa. Estamos aqui em Campina Grande hoje, João Pessoa aqui pertinho. A Mãe do Amor, Padre, é o maior distribuidor de artigos católicos do Nordeste. Entrega pro Brasil até pro mundo, viu? Lá você tem livros, bíblias, artigos litúrgicos, horas devocionais. E a Mãe do Amor também tem uma paramentaria chamada Regina Mater. Se o senhor tiver João Pessoa, quando for João Pessoa, vamos levar o senhor lá. E aqui mandou para o senhor de presente, Ah, muito obrigado. lá da paramentaria Regina Mater. Deixa eu Né? Padre gosta de ganhar coisa de padre. E né? aqui é a segunda vez só no programa que foi presenteado um padre. No caso do outro foi do Adaí que ganhou. Que Olha maravilha. aí, para o senhor usar agora da quaresma, Na Padre. quaresma. Tira ela do saquinho aí, padre. Mas são, trabalham bem, viu? Não, é maravilhoso. divina, A assim. paramentaria deles é maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui. Sacola paramentaria. Ó, estão da região, vamos lá visitar.
Vai ajudar aqui, padre. Ó, de veludo ainda. Que beleza. Ó, muito obrigado. Pronto pra quaresma. Ó, o pessoal Olha vê aí. o padre usando lá. Muito agradecido. Ó, Quando o senhor vier parabéns, viu? a João Muito. Pessoa, levaremos o senhor lá para conhecer. vamos lá. Muito obrigado. Chamado aqui, Usarei. Pronto, Maria, pega aqui pra Maria, gente poder pega já aqui. guardar. Padre, pra gente já começar, Muito obrigado. como eu disse ao senhor ali em off, antes da gente vir aqui pro estúdio, né? Eu pedi licença aqui a segundo para Fica dar à vontade, meu irmão. um breve testemunho, né? Em 2018, eu fui com minha esposa para o acampamento de casais na Canção Nova. Salvo engano, foi o último ano do senhor lá, naquele intertício que o senhor Sim. ficou sem ir à Canção Nova, né? Naquele período. E aí, eu e minha esposa, a gente vinha de um aborto. Em 2017, nós já tínhamos um filho, queríamos muito ter a graça de ter mais um filho, completar nossa família. E os médicos diziam que era impossível minha esposa engravidar por método natural. Ela tinha as trompas enoveladas e por isso não conseguia acontecer a fecundação de forma natural. Alguns médicos sugeriram fertilização artificial, né, in vitro, e a gente disse que não. Pegamos nossa arminha aqui, em família, eu e minha esposa e meu filho, e fomos ao acampamento, só nós dois. Em dado momento, se não me engano, acho que no sábado, o senhor pediu para quem estivesse lá e tivesse com esse desejo no coração que fosse lá para frente para receber a oração. O senhor até citou o testemunho de outras pessoas, como o senhor bem dizia, estava com o pãozinho no forninho. Esse era o termo que o senhor dizia. E o senhor falou, né? Fez a oração e disse, olha, compre um sapatinho, deixe no pé de Nossa Senhora, onde você possa ver todo dia, vá lá no sapatinho e peça a bênção, né? E a gente foi em julho e, para encurtar a conversa, em 2019, janeiro, minha esposa engravidou, né? E veio Maria Rita, né? Eu tava até procurando em casa, infelizmente não achei, mas eu depois tem uma foto que eu dei o print lá da TV Canção Nova na hora, e tá lá o senhor rezando, e tá eu e minha esposa lá, abraçadinho lá, rezando. Sim. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme pelo ministério do senhor, pela sua vida, pela sua Maravilha, eu vi uma família. menininha. Maria Rita. Que maravilha. Veio pelas mãos de Nossa Senhora e de Santa Rita, advogada das causas impossíveis. Então, louvado eu quero seja aqui Deus. no Ecclesiascast registrar, agradecer a Deus pelo dom da sua vida e pela sua vocação. Faz parte Amém. da minha família, então eu agradeço demais a Deus e rezo sempre pelo Senhor. Agradeço muito. Fico muito feliz, né? Quando os casais aqui mesmo no crescer, mas um atrás do outro. Neném, neném, neném. Mas as pessoas nem todos sabem de onde que veio esse negócio de abençoar a mulher para ter neném. De onde não é? veio? Pois é, primeiro foi um pedido do Monsenhor Jonas, num dos acampamentos para casais da Canção Nova, não me lembro o ano, mas nós chamamos lá na frente, segundo a filmagem, tinha acho que 110, 112 casais pedindo o dom da gravidez, né? Casais que não podiam ter neném de maneira natural. No ano seguinte eu volto, desses casais, eles fizeram uma procissão na missa, tinham 75 com neném no colo. Então o Dom Monsenhor, na época me chamou e falou assim, Padre Cristian, eu nunca vi isso na minha vida. Eu já vi rezar 1, 2, assim, a gente vê. Mas 70, Foi no 50... atacado, foi, isso padre? não... Foi no atacado. Foi demais. Mas eu comentava com o Monsenhor o que aconteceu. Quando eu era ainda jovem, eu sempre quis ser padre. Eu nunca duvidei da minha vocação. Nasci para ser padre, né? Brigava de missa, essas coisas todas. Mas quando eu fui servir o exército, eu fiquei apaixonado pelas forças militares. Eu gosto muito de coisa certa. E lá eles são muito corretos, né? Então eu estudei, subi para cabo, fui auxiliar do sargento, passei um tempo também estudando no 12BI em BH, etc. Não que eu fiquei vacilando, mas eu falei, gente, carreira militar não é uma coisa O senhor ruim. serviu na infantaria, foi no 12BI? Foi, né, foi o tiro de guerra de Itaúna, Sim. fiz prova para cabo e fui pro Eu servi no 12BI. 15º Batalhão, lá em João Pessoa, na infantaria. Mas os meus superiores falavam, não, você está perdendo tempo aqui, vai pro seminário, menino, você nasceu para ser padre. Mas nessa época, onde que o meu coração ele balançou? Não que eu duvidei ir ou não para o seminário, mas porque o meu sonho era ser pai. Eu vejo, eu acho que é uma aventura assim, indescritível, você poder pegar um neném, saber que é a sua continuidade, quer dizer, eu brinco muito que o marido é o café, a mulher é o leite, o menino é o café com leite, né? Não tem como separar. E você vê aquela criança crescer, quer dizer, neném, depois começa a balbuciar, começa a falar, começa a andar, levar na escola. Eu falava, gente, mas deve ser uma aventura maravilhosa você poder ver um dia um jovem e falar assim, ó, é meu filho, fui eu que fiz, né? Quer dizer, mas Deus me abençoou muito com 2 sobrinhos, como se fossem meus menininhos também, né? E o Samuel, meu irmão, muito carinhoso, mas ele é mais caladão, sabe? Aí, quando ele ficou, a mulher dele ficou grávida do Marcos, que era o menino,
Aí ele falou assim, é um menino. Eu falei, é um menino. Aí foi aquela festa, né? A gente chorou, abraçou a Carol, etc. Aí veio o Marcos. Aí eu sou um pouco voado, né? Aí o Samuel falou assim, aqui ó, pra você ler aí, aqui é a certidão de nascimento dele. Eu falei, tá bom, mas eu peguei a certidão e li Marcos, devolvi. Ele falou assim, você não lê nada, né, Cristian? Lê aí. Eu falei, não, Samuel, você quer que eu leia o quê? Tá bom, eu tô vendo. É que ele viu que eu não tava lendo. O que o Samuel fez? Ele é caladão, mas fez uma homenagem. E meu nome é Christian Shankar de Oliveira Lima. O dele é Samuel de Oliveira Lima. Ele fica brincando, se você tem nome de rico ou tem nome de pobre, né? Que a minha mãe pôs o nome do meu bisavô, que é o Shankar. E ele colocou Marcos Henrique Shankar. E agora via a Maria Clara Shankar. Eu falei, o que você tá pondo Shankar? Ele falou assim, além de ser muito bonito, eu sei o seu desejo de ter filho. Como você for ser padre, você não tem filho da carne, então você me ajuda a criar esses dois como se fossem os menininhos também. E os dois, meu filho, eu acho que é Deus no céu e o Jim na terra. Mas é um carinho comigo, eu vejo ali a realização de Deus. Mas quando eu decidi ir pro seminário, e lá na frente, na minha ordenação, eu fiz, não é um trato, mas eu fiz uma proposta para Deus, né? Eu falei, o senhor sabe, melhor do que ninguém, o meu sonho de ser pai, de ter um neném. Eu abrir mão de ser pai para ser padre. Então o senhor me usa para que eu ajude quem pode e não consegue a ter. E Deus aceitou. Eu tenho certeza, porque não é normal, não é? Onde você vai, que a gente... são orações simples. Eu peço a Deus que abençoe o coração do casal. Então os nenéns estão pipocando por aí. Mas essa história eu acho que é importante as pessoas saberem que é uma graça de Deus, né? Quer dizer, você entrega para ele a sua vida e através da sua vida de não é o sim para tantas pessoas, né? Eu fico feliz pela sua graça aí, a menininha. Eu fico muito feliz também, tenho certeza. Fazia tempo que ele queria dar esse testemunho aqui ao senhor. Eu tava engasgado aqui. Padre, nessa relação com a família, já que a gente está abordando esse tema agora, eu queria que o senhor falasse da importância de Nossa Senhora nesse papel tão fundamental da família, com essa afinidade que Nossa Senhora causa em tantas pessoas hoje, graças a Deus, estarem buscando famílias numerosas. Sim. Que hoje, graças a Deus, isso tinha desaparecido do Brasil e hoje está voltando a surgir. Queria que o senhor falasse dessa importância da Virgem Maria nesse processo da família. Na minha vida, depois a gente pode pegar uma fala mais aberta, mas eu acredito muito que a gente traz para a nossa vida espiritual a nossa vida familiar. Isso já foi estudado também. Uma pessoa que tem um problema grave com o pai, ele não consegue muito em relação com Deus. Quando fala, Deus é seu pai, que a cabeça dele fala, o que é o pai, né? Eu acredito que a minha vida espiritual, ela partiu de Maria e foi para Jesus, pelo relacionamento que eu tenho com a minha mãe. Então a intimidade, a confiança, a sintonia que eu tenho com a minha mãe era desde o tempo do seminário a minha devoção à Nossa Senhora. Fazia adoração ao Santíssimo, rezava a liturgia das horas, como a igreja propõe, um bom seminarista, né? Mas a minha devoção era a Nossa Senhora. Eu lembro, nas vésperas de prova, todo mundo desesperado nas bibliotecas e lendo aquele tanto de livro. Eu estudava também, claro que eu estudava, mas eu não abria a mão do terço. O pessoal fala, você é doido, prova amanhã e você estudar, você vai rezar terço? Só que no final, as notas eram também, melhores. Então eu tinha essa devoção à Nossa Senhora. A falta que a minha mãe me fez no seminário, quem supriu foi a presença de Maria. E eu noto que na minha vida de padre, foi Nossa Senhora que foi me confirmando a vocação e me entregando para o seu filho, né? Igual bodas de Caná. Ela toma a frente, a hora que faz tudo que ele vos disser, ela fica um pouco escotomizada, quer dizer, na sombra, né? E eu vejo que hoje, as famílias da fé, um texto que eu gosto muito de trabalhar é o do filho pródigo. É uma brincadeira, mas não é em verdade. Não está no texto, mas podemos pensar assim. Porque aquele filho do filho pródigo, ele sai, da parábola, ele sai tão rápido de casa. Eu brinco muito, porque eu não tinha mãe. Porque o pai é assim, dá-me a parte da herança que me cabe. Toma. E o filho foi para uma região distante. Se tivesse mãe, a conversa ia ser assim. Ô meu filho, você vai mesmo? Vou, mãe. Posso te pedir uma coisa? Não é pra ficar, não. Não é pra ficar, não. Vai amanhã. Só amanhã. Eu vou arrumar uma mala pra você, vou colocar a roupa limpa, vou fazer um lanche. Isso é mãe. Muitas pessoas, eu penso, aí vem a sua pergunta, elas abandonam com facilidade a igreja católica porque elas não descobriram nem Maria e nem a igreja como mãe. Aquela que tem mãe fica com mais facilidade, né? Quer dizer, não é que nós ficamos por causa dela.
é por causa dele. Mas o amor que ela tem por ele se transborda em nós, que somos seus filhos. Tenho insistido muito que as famílias voltem à devoção do Santo Terço. Isso aí é imprescindível. Uma família que quer ser abençoada, que quer ter uma vida de espiritualidade, o terço ele tem que ser diário, em família. Lembro-me do meu avô, seu Bismarck, era barbeiro, né? Por isso que eu aprendi a cortar cabelo e fazer barba. Foi com ele. Ele falava, eu sei que nenhum neto vai ser barbeiro aqui, mas vocês têm que aprender a trabalhar. Na minha época eu trabalhava, né? Não ficar na rua, não, vocês vão ficar vagabunda. Falava assim. Ensinou todos os netos a cortar cabelo. Então eu ficava cortando cabelo e fazendo barba. Ou estudando. Mas lá em casa tinha um costume. Durante a semana, quando nós íamos na casa dele, né? A minha vovó Alice também, 6 horas da tarde, terço. Isso é normal, né? A gente se rezava. É terço curto, 15, 20 minutinhos a gente rezava. No sábado ele caprichava mais, que tinha a família toda. Aí ele rezava a ladainha do Sans, aquela coisa toda, né? E eu via uma família que se une para a oração, ela se une em outros momentos também. Acho que o que falta em muitas famílias nessa devoção mariana é pedir que Nossa Senhora, no nosso coração, nos dê as virtudes que ela tinha para com Jesus. E aqui eu repito, é você que está conosco agora, se você quer uma família abençoada, uma família unida, uma família que escute a Deus, que ame a Deus e que seja blindada como o mal, primeiro passo é a oração do terço diário. Não, se não fosse importante, Nossa Senhora não tinha pedido. E quem pede pra gente rezar o terço não é padre, não é bispo, não é papa, é a nossa mãe. Ela pediu em várias aparições, principalmente em Fátima, rezai o Santo Rosário. Ela pede o rosário, hein? Eu tô até aqui colocando o terço. Mas a oração a Maria, para mim, é penhor de todas as graças. Porque Deus nos quer dar infinitas graças, mas Ele quer nos dar pelas mãos de Maria, né? Então, temos esse amor profundo a Nossa Senhora e que sejamos famílias também marianas. Foi assim na minha e deu certo. Espero que dê certo também naquelas famílias que abram o coração a Nossa Senhora. Amém. Padre, então a família, seguindo nessa linha, que eu sei que é uma catequese que o senhor sempre fala nas suas pregações, e estamos aqui no Crescer, no Encontro para a Família Católica, né? A base da família, digamos, homem e mulher. Se inicia com um casal que... E hoje em dia muitas pessoas perderam a noção do que é, de fato, o casamento. O senhor concorda com esse pensamento? Sim. Tá. Pois não. Vamos lá. Qual que é o problema aqui? Vamos falar de nós, católicos, cristãos. Uma coisa é casamento, outra coisa é matrimônio. Na igreja, o nome ficou a mesma coisa. Quando fala vai no meu casamento, é a cerimônia religiosa, que é um sacramento, que é o matrimônio. Mas qual é a diferença entre casamento e matrimônio? E isso que as pessoas têm que pôr na cabeça. Casamento. 2 pessoas querem viver juntas. A palavra casados vem de 2 numa casa. Então, 2 numa casa, 2 casa de 2, casa 2, casado. Casado é isso, é 2 debaixo do mesmo teto. Até aí é natural. Quando Deus cria o primeiro casal, Adão e Eva, ali você vê a atração do homem por Eva, que ele fica maravilhado com ela, e ela se entrega a ele, tanto depois que vem Caim e Abel. Então ali está o embrião da família. O homem deixará pai, deixará mãe e se unirá à sua mulher. Isso é natural. Isso é casamento. Casamento. Só que Deus vai dizer, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso não é casamento. Isso é matrimônio. Só existe uma bênção para o casal que quer viver a 2. É um matrimônio. Não há uma bênção. Ah, padre, a gente mora junto aqui, o senhor pode nos dar uma bênção? Não existe essa bênção. Não é que eu não quero dar, não existe essa bênção. Qual é a bênção para o casal que quer viver maritalmente, como família? É o sacramento do matrimônio. Uma diferença básica, aí vai ficar muito claro. Qual é o que as pessoas hoje entendem por casamento? Eu quero morar com você. Talvez. Eu quero ficar babando em você, você fica babando em mim. Não vamos ter filho, porque filho incomoda. A gente tem que ser independente, o negócio é estudar, é viajar, uma coisa assim. Então, na verdade, eles estão vivendo um casamento
que parece um namoro um pouco mais sério. E muitas vezes com aquele pensamento, né, padre? A gente se junta, se não der certo. Não, mas isso a gente vai pra ver. Então não é esse laço. E o casamento é, sobretudo, o desejo deles. E o desejo realmente daquele casal é: eu estou com você porque você me faz bem. Eu quero ser feliz. Eu não aguento viver sem você. Na frase você já vê um amor egoísta. Quer dizer, eu não estou por sua causa, eu estou por minha causa. Aí eu sou a metade da laranja, então você é a minha metade. E se essa metade foi embora, porque eu não quero viver metade, eu te mato e eu me mato. É assim que a coisa está. A igreja, ela vem com Jesus, que nos dá o sacramento do matrimônio. E qual é o fundamento do matrimônio? A santificação do casal e da família. Então, quando eu me caso com uma mulher, a Bíblia diz que é Jesus assumindo a igreja. E vou tratar a mulher como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. E a mulher, ela se entrega a mim como extensão da minha própria vida. Tanto que Paulo vai dizer: ninguém quer mal a sua carne. Aí fala que o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. E o que é que marca o matrimônio? Primeiro, o desejo de santidade, a intimidade com Deus, espírito de renúncia, fazer o outro feliz e realizar na família os sonhos de Deus. Minha pergunta é: toda pessoa que busca hoje a igreja para receber o matrimônio, ela tem na cabeça o que é o sacramento? Digo que a maioria tem o que é o casamento. É por isso que eles se casam, eles não conseguem viver o matrimônio. Na cabeça de muitos, eu posso ir trocando para acertar peças. Não, você pode trocar à vontade se for namoro, se for noivado, se for casamento. Mas se for matrimônio e Deus uniu, está unido. Então, o que falta muito hoje nas nossas famílias, pelo o que eu tenho visto, são pais, o homem e a mulher, que vivam um casamento santo e que consiga testemunhar isso para os filhos, não com palavra, mas com atitudes de cuidado. Para mim, amor é cuidado. Quem ama, cuida. Se o marido cuida da sua esposa, ele é um cuidador. Se essa mulher cuida do marido, se ela é uma cuidadora, se os dois cuidam dos filhos como cuidadores e os filhos se sentem cuidados, é o que vai acontecer, o que eu já vi em muitas famílias. O rapazinho diz: padre, casar hoje é difícil. Eu não aceito uma esposa que seja menos do que minha mãe é pro meu pai. E a mulher vai dizer: padre, casar, eu não sei se eu vou casar não. Tá difícil arrumar um namorado que parece com meu pai, viu? A gente ouve muito isso hoje? Não. O que a gente ouve hoje? Quem vai casar? Deus que me livre. Deus que me livre. E as músicas incentivam. A vida de casado é o inferno, a boa é de solteiro. Eu casei, eu tô triste. Era bom. Por quê? Porque o mundo, ele valoriza apenas o prazer. E o matrimônio, ele está fundado no amor. Não um amor natural, mas um amor sobrenatural. Não um amor ordinário, mas um amor extraordinário. Não aquilo que apenas que é físico, mas aquilo que é, sobretudo, espiritual. Então, sem espiritualidade e sem fé, as pessoas vão continuar se juntando, se casando, mas nem todas conseguem viver a profundidade, a santidade e responsabilidade que é o matrimônio. Para mim, isso aqui é o pano de fundo. O dia que as pessoas entenderem o que é o matrimônio, as nossas igrejas terão bem menos casamentos. Mas os que estarão ali fazendo os votos sabem que a aliança é perante Deus e é para sempre. Que maravilha. Catequese maravilhosa. E esse não era nem o tema que a gente ia abordar, mas aqui é da introdução. Com o Padre Christian aqui. Maravilhoso. Agora eu quero focar em outro tema agora que tem repercutido na internet. Até surgiu o corte, a gente conversando fora do ar. Pessoas perguntando: Padre Christian virou exorcista? Padre Christian está estudando ainda demonologia, né? Isso. Tá estudando. Qual é o processo para um padre se tornar um padre exorcista? O que é que tem que acontecer? Como é que acontece esse processo? Tá, pois é, vou ser muito curto na resposta. O que precisa de um padre ser exorcista? A nomeação do bispo, só isso. O bispo, que é chamado de ordinário local, ele é o exorcista por excelência. Ele é o exorcista. Mas dificilmente um padre vai ficar fazendo exorcismo, né? Então ele nomeia, o bispo, ele nomeia um sacerdote para ser exorcista.
Aí a pergunta: o que precisa para o padre ser nomeado exorcista? Primeiro, a igreja pede que não seja um padre jovem, né? Não precisa ser um padre idoso, mas não pode ser um padre recém-ordenado. Geralmente eles pedem de 10 a 15 anos de ministério. Um padre que tenha o dom de cura e libertação. A gente tem, né, vários dons na igreja. Você nota que tem sacerdote que trabalha mais nessa área direta na luta contra o mal, né? Tem que ser uma pessoa equilibrada, né? No curso eles falam muito isso. Não é que existe pessoa desequilibrada, mas uma pessoa que para tudo é espiritual, para tudo é o diabo, para nada é, ele faz mais mal do que bem, né? Porque ele vai fazer um juízo próprio dele. E, por último, uma formação específica para este ministério que é muito importante na igreja. Por isso que nós temos a Associação Internacional dos Exorcistas. A sede, certamente, em Roma, e nós temos no Brasil, nos países, a associação ela faz curso de demonologia e preparação dos sacerdotes para esta luta contra o mal. Então eu fiz os 2 módulos da associação no Rio de Janeiro, lá no Sumaré, até o Cardel lá do Rio, né, esteve conosco lá, celebrou a Eucaristia, nos abençoou. Eu busquei isso para entender melhor como que o mal age. Olha que interessante, só resumindo aqui. Eu li um livro, A Arte da Guerra. Eles me deram esse livro, porque a maioria de livro meu é tudo de padre, né? Eu gosto muito de livro de santa, etc. Mas eu dei uma palestra numa empresa, eles me deram. E o empresário falou: padre, não é um livro de igreja, mas se o senhor ler com um olhar espiritual, é assim que o mal age. E o que me chamou muita atenção nesse livro, que o bom general, ele conhece as suas forças e as suas fraquezas, mas ele conhece o outro exército, a força e a fraqueza dele. E uma coisa que me mexeu no livro, que um general pode ter um exército mais valoroso que o outro, mas ele não sabe as armas do outro, ele está muito mais propenso a ter que vencer, tendo um exército melhor. O que essa ficha me caiu? Porque meus anos todos de seminário e meus anos de padre, eu entendo claramente como funciona a graça de Deus. O poder do sacramento, a Eucaristia, a adoração, o Santo Terço, isso é que todos nós sabemos. Mas eu tinha muitas dúvidas como que o mal agia. Como que o diabo ele age no mundo, né? Como que esse mal, o que é a tentação em si? Como que funciona o mecanismo da tentação? Porque ele sabe que a tentação pode ser pecado, mas como que ele age, não é? E essa questão de possessão, de filme de Hollywood, o pessoal vomitando gosma verde, andando igual aranha e subindo na parede. Eu falei, gente, isso não é? Porque a maioria das pessoas, você sabe que o padre não está mentindo, elas não sabem. Não sabem. Há muitos ministros ordenados que não sabem. Não é maldade, é porque não é o estudo deles. Então, eu conversando com o padre Duarte Lara, que tem sido meu mentor espiritual, eu falei: padre Christian, faça na associação esses cursos, porque eles vão te mostrar, segundo a doutrina da igreja, e é um curso oficial de Roma, como que funciona o mal, como que o demônio age, como que você pode ajudar as pessoas que te procuram, sentindo que elas estão sofrendo um ataque direto, então, do demônio. Então foi por isso, né? Não, a minha intenção nunca foi ser exorcista, porque não depende de mim, depende do meu bispo, mas foi conhecer como que o mal age. É claro que no momento certo, não o fiz ainda, porque nós temos ainda um módulo agora em Roma, quero me colocar a ele disponível a esse trabalho. Mas o que me levou a associação foi entender como que este mal age e como que eu posso ajudar as pessoas a identificar na vida se é algo da cabeça delas, se é algo mesmo do mal ou se é algum distúrbio, alguma coisa emocional. E isso, na vida do exorcista, é o mais difícil, não é? E a pergunta era justamente, só para pegar o gancho aqui, como é que a igreja diferencia um distúrbio mental, por exemplo, a esquizofrenia, de uma possessão demoníaca? Como é que a igreja investiga e olha, define? isso é que me chamou muita atenção no curso, não é? Porque a igreja é muito séria e ela lida com seriedade com seus fiéis. Claro, estudamos tudo lá, filmes, coisas mais pesadas, né? Mas o que eles nos ensinam muito, e é um processo lento, né? Tanto que eu falo muito, a pessoa não precisa depressa, não. Tem que ser um processo lento. Tanto que o padre,
quando ele é nomeado exorcista, ele tem que ter uma equipe, e uma boa equipe. Claro, pode ter uma equipe de intercessão, as senhorinhas que rezam para ele, um grupo de oração, mas a equipe do padre tem que ser pessoas profissionais com diversas áreas. Porque a igreja, no primeiro momento, o que ela tenta? Ela tenta provar que não é. Ela não vai no primeiro, né? Nossa igreja, você não vai ver um padre colocando um microfone na boca do diabo e entrevistando o diabo no meio do culto. Isso aí não existe, não é? Você não vai ver o padre batendo boca com Satanás. Eu dou aqui pra acabar com ela. Não, a gente não está interessado em conversar com o cara, não é? Número 1, no exorcismo, isso é regra básica. Não se dialoga com o mal. Existe na internet, procure aí, Papa Francisco insiste em os fiéis jamais dialogarem com o diabo. O diabo, ele é infinitamente menos poderoso que Deus. Primeiro que não é Deus, é um anjo decaído. Mas não brinque, ele é muito mais poderoso do que nós. Então, se você conversa com ele, ele vai te levar na lábia. Então, o exorcista, ele é treinado para isso. Ele começou o ritual, deixa o diabo falar o que for. Ele nunca vai dialogar, não responda, não conteste, não critique, faça o ritual. Se ele, porque é meio folgado o cara, né? Não tem limite, não tem limite nenhum. Se você tá rezando e o diabo tá te atrapalhando, o que o padre faz? Ele pega a estola e coloca na boca do possesso. Ele cala a boca na hora. Ou o exorcista dá ordem para o diabo, né? Cala-te. Ele cala. Essa é a diferença, né? Não é a pergunta, mas deixa eu entrar nisso aqui rapidinho. Qual a diferença de oração de cura interior e cura e libertação e do exorcista em si? Somente o padre exorcista, ele faz oração imperativa. Os demais podem fazer oração deprecativa. O que é isso? Quando eu rezo assim, um leigo rezando, até um padre que não é exorcista. Deus eterno todo-poderoso, abençoe esta pessoa, libertai-a do mal. Ó Virgem Santíssima, pisa na cabeça da serpente. São José, terror dos infernos, alivia o coração desta pessoa. São Miguel Arcanjo. Note que a oração toda eu estou pedindo a Deus, por intercessão do mundo espiritual, que liberte a pessoa. Isso é oração deprecativa. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer sacerdote pode fazer. Qual a diferença do exorcista? Que o exorcista, ele dá ordem direta pro demônio. Ele não vai, né? Ah, meu Deus, não. Eu te ordeno, saia. Eu te ordeno, cala. Eu te ordeno, senta. Ele cala e ele senta. Não é? Porque ele obedece. Já aconteceu, não vou falar o nome do padre aqui, mas um sacerdote muito amado e conhecido, ele dá o testemunho de que uma mulher se manifestou. Ele, nas boas intenções, foi lá tentar ajudá-la. Quando ele começou a rezar, ele estava rezando imperativa, devia ter rezado deprecativa, né? A hora que ele deu a ordem ao diabo, o diabo falou com ele: cala a boca, padre. O senhor não tem autoridade nenhuma sobre mim. Você não é exorcista. O diabo falou com o padre. Aí o padre falou: mas eu te peço, em nome de Jesus, deixa ela em paz. Depois da manifestação, acalmou. Aí ele encaminhou ela para um padre que tinha essa autoridade do bispo para libertá-la. Qual era a pergunta? A diferença é como a igreja define uma posição demoníaca. Eu estou fazendo uma introdução, mas vamos lá. Aí sim, o padre tem a sua equipe. Então, médico, psicólogo, psiquiatra, pessoas nessa área emocional. Então, primeira coisa que a pessoa faz, ela nunca vai no padre. Ah, padre, eu tô dando uma manifestação, o diabo tá me atacando, me faz o exorcismo. Não é assim que funciona, não. Você vai dar uma bênção pra pessoa, vai acalmá-la, não é? E vai mandá-la para estes profissionais. Profissionais necessariamente católicos ou não, padre? De preferência. De preferência. É porque eles fazem parte da equipe do exorcista. É bom que seja, né? Porque no momento lá, se eles estiverem presentes, eles têm que rezar. Porque senão eles estão na água também, né? Então eles vão tentar de toda maneira identificar que a pessoa não tem uma possessão. Esse é o caminho da igreja. Eles vão fazer de tudo. Fizeram de tudo. Viram que eles não têm resposta. Eles vão dizer: olha, padre, tem alguma coisa espiritual. Aí sim que a igreja entra com a oração, primeiro deprecativa, oração de cura interior, até que a gente vê que é necessário, aí pode-se pedir o bispo, ou se for um exorcista já nomeado, ele faz o ritual. Agora, abrir um outro parênteses, que poderia ser até uma próxima pergunta, mas eu já falo que isso é muito importante. O maior divulgador do diabo, marqueteiro, ele tem um marqueteiro maravilhoso, chama Hollywood. Qual que é o problema de Hollywood?
que ele coloca o diabo poderoso. Então, quando se fala de exorcismo, todo mundo fica com medo. Quando fala de exorcista, pelo amor de Deus, tá o padre exorcista, ele chegou, nossa, pelo amor de Deus, né? E o padre ali para ajudar. A maioria dos exorcismos que a igreja faz, a maioria, eles são serenos. A pessoa tem uma manifestação, uma leve manifestação, é uma tonteira, a pessoa ela tenta repuxar o corpo, geralmente ela fica de olhos fechados, não é? Porque o mal não consegue ver a luz que está ali, então fica o olho fechado. A mão, ela fica em garra, geralmente vira, não é? Ela tenta se encolher, então os assessores lá vão segurar o braço da pessoa, e você vai rezando e ali ela é liberta. Em casos maiores, claro, a pessoa fica nervosa, né? Existe aquele filme lá da mulher que vomita aquela coisa verde lá. Geralmente no exorcismo acontece se ela está sob um malefício, se ela comeu alguma coisa, mas na maioria dos casos é muito tranquilo. Tanto é que o ministério do exorcismo é chamado Ministério da Misericórdia. Você vai ajudar a pessoa e a maioria são orações que libertam a pessoa. O que as pessoas têm na cabeça que é o exorcismo? É os filmes, não é? É aquele show pirotécnico que as pessoas acham que é assim que ele se manifesta. É por isso que no mundo que nós estamos, o diabo deita e rola. Porque o jeito dele agir não é o jeito que Hollywood passa. Então a pessoa acha que se ela não tá vomitando, não tá rodando a cabeça, não tá andando de aranha, ela não tem um mal na sua vida. E o pior dano que o diabo causa não são as suas ações extraordinárias, que não chegam a ser 1%. São as suas ações ordinárias diárias, que é a tentação. Por quê? Que é quando ele se manifesta numa ação extraordinária, a igreja tem poder de ir e tirá-lo. Ele sabe que ele é um perdedor. Tanto é que quando chega um exorcista para um possesso, o padre nunca tem medo do diabo, o diabo que tem medo do padre, porque ele sabe que ele já é perdedor. O diabo só vai ali decretar a sentença dele. Então qual que é o intuito do diabo? Nunca aparecer. Ele quer ficar na dele. Por isso que ele age muito mais na tentação, na sedução, na droga, no rancor, na divisão familiar, nos bens materiais, porque aí ele age com liberdade, que as pessoas não veem a ação do mal nessas coisas. Então, é um mundo muito amplo, né? Essas colocações nos ajudam a ter uma visão geral. Mas, resumindo o que você perguntou, primeiramente, a igreja nunca vê uma pessoa e diz, ela está sendo alvo do demônio. Não, se ela tem algo, a ciência vai olhar primeiro, os médicos vão analisar, uma vez que eles não conseguem ajudá-la, eles sabem que tem alguma coisa a mais. Aí entra a parte espiritual. Um filme muito bom, só pra deixar aqui como sugestão, se alguém quiser saber de fato como o demônio age, é Nefarious. É o melhor. De todos é o melhor. Que foi até baseado na parte teológica por um padre exorcista, né? Isso. Porque a luta ali é mental, não assisti, né? Mas eu vou assistir. É maravilhoso esse filme, maravilhoso. Padre, então, o encardido, como chamava nosso querido Padre Léo, né? Já tá derrotado, né? Mas ele quer arrastar a galerinha lá e ele usa da tristeza, muitas vezes, às vezes da pessoa, puxar a pessoa para baixo. E, na verdade, o senhor tem um apostolado que é o extremo oposto disso, né? Com muita alegria, um jeito super carismático de pregar e anunciar. Eu adoro suas histórias, seus causos, me permita dizer assim. O senhor se descobriu, assim, depois de padre, sempre foi com esse jeito carismático? Como é que foi quando o senhor começou, uma vez padre ordenado, utilizar isso nas homilias, nas pregações? Teve alguma resistência ou o povo já abraçou logo de cara? Não, eu sou um contador de caso, né? Eu gosto muito de caso. E o que me ajudou, por exemplo, a minha mãe é assim. E ela puxou meu avô, que era assim, né? Meu avô, o salão, eu lembro que eu ficava com ele lá, o salão era lotado. E quantas vezes, não foi uma ou duas, não. Ele falava assim, ó, agora é você. Não, sou Bismarck, pode fazer a barba dele. Por que o cara passava na frente? Queria ficar ali conversando. Porque meu avô era simpaticíssimo. Parava de cortar cabelo, descia a gaiola de curió, ia falar de plantação, ele ia lá na feira, pegava uma cenoura. Mas era uma pessoa simpaticíssima, muito comunicativo. Minha mãe puxou o meu avô, muito alegre, muito falante. E eu puxei a minha mãe. Só que eu tenho, esse aqui é bom, né, uma graça especial. Primeiro, que na minha adolescência e juventude, ali primário, eu era muito gago, né? Eu gaguejava, não conseguia fazer uma leitura na missa, né? Isso me atrapalhou, não a minha entrada no seminário, mas a minha autoestima, porque o meu avô querendo me ajudar,
Ele sempre falava, olha meu filho, você vai ser padre, Deus te chamou, mas você vai para uma comunidade assim, rural, uma roça, porque, né, a sua dificuldade de falar. Aí eu falava com a minha mãe, né, ô mãe, o pessoal da roça gosta de padre gago. A minha mãe, de onde você menino? Pessoal da roça. Não, porque o vovô falou que eu vou pra roça, né? Então aquilo ficou na minha cabeça. Mas depois fui pro seminário, eu fiz o que podia fazer humanamente falando, Deus abençoou, eu comecei o meu ministério de pregador. Antes de ser seminarista, eu já gostava muito de palestrar, de falar, etc. E eu sempre gostei muito de história, porque eu via que um modo como Jesus chega ao coração, ele conta uma parábola e depois ele vem com o ensinamento do Pai, né? Eu vejo que a história ela tem uma força, né? E no início, quando eu comecei, não era com o objetivo de evangelizar. Hoje, claro que eu mas lá atrás era uma forma de segurar a atenção. Eu vi as pessoas assim voando. Quando você começa com uma história, eles fazem assim, ó. E para. O pessoal fica em... Por quê? O ser humano, ele quer saber o que vai acontecer. Qual que é o final. Por isso o sucesso de série, o sucesso de filme, o sucesso de novela. São histórias, né? Um bom jornalista é um contador de história, né? E eu comecei a evangelizar contando histórias. Só que tem um detalhe. Igual aqui no podcast... na missa, aqui no palco do Crescer, etc., com muita gente, pode me dar o microfone que eu falo o que precisa, a hora que precisa. Mas o meu ser é introvertido. Eu não sou extrovertido. Tanto que o meu maior problema é que eu tento... Quer dizer, uns não tem como fugir não, né? São eventos familiares que eu não conheço. Que as pessoas querem que eu seja lá o que eles veem no vídeo. Aí eu chego lá, eu fico mais quieto, fico assim, né? Eu tenho dificuldade de fazer amizade... Fico meio assim, né? A minha secretária que me salva. Eles falam com ela, o padre não tá gostando, não? Fala, por quê? Não, porque ele tá assim quieto. Falo, não, ele é assim mesmo. Mas não é não, eu acompanho. Falo, não, você conhece o padre no ser padre dele, né? Mas o Christian, ele é muito, muito quieto, muito vergonhoso. Tem, assim, interpessoal, são mais reservado, né? Mas eu vejo que é um dom de Deus, porque nas pregações, lá atrás, o bispo que me ordenou era Dom Belvino. E Dom Belvino gostava muito de uma boa história. Então ele certamente me influenciou. Nas crismas, ordenação de padre, toda a missa, ele contava uma história. E as melhores histórias de Dom Belvino, o pessoal ria muito. Então eu via que pelo humor entrava muita conversão. Então também me influenciou certamente, né? E desde cedo, eu, nas minhas pregações, conto história. E eu lembro, quando eu era ainda diácono, que o Dom José falou assim, ó, marcamos a sua ordenação. Eu falei, ó, Dom José, muito obrigado. Ele falou assim, mas eu vou te falar uma coisa, meu filho. Ele tinha a voz meio rouca, né? Eu vou te falar uma coisa. Olhando o jeito que você evangeliza, eu já vou te falar. O que foi, Dom José? Ou vai dar certo, ou vai ser uma tragédia. Era Dom José Belvino, né? Aí depois, deu o padre lá na frente, né? Aí um dia eu falei com ele, deu certo, né? Ele, graças a Deus, né? Mas é uma coisa minha mesmo, né? Desde lá atrás eu gosto de uma boa história que ilustra aquilo que está sendo passado na pregação. E muitos testemunhos vêm daí, né? Eu vejo muito que homem gosta muito de uma boa risada. A mulher não, a mulher é mais aberta a Deus, né? Mas aqui no Crescer mesmo, hoje tirando foto com as pessoas, 3 ali trouxeram o marido, falou, padre, não gostava de igreja, não ia à missa, mas começou a ver suas pregações e deu boas risadas e hoje tá aqui. Falou, padre, eu adoro suas histórias. Aí eu vejo que o humor, ele destrava para a evangelização entrar, não é? E hoje, claro, com mais técnica, com mais histórias, né, casando mais com a Bíblia, que eu gosto muito de estudar, eu acho que é um ferramental bom, né? De levar a mensagem com uma roupagem assim mais leve, sem abrir mão da verdade que a gente professa. E agora as histórias virando quadrinhos agora, né? História em quadrinhos agora, todo Mas mundo você viu? tá viralizando agora na internet. E aquilo nem fui eu que pedi, viu? Eu não me lembro o nome dela agora, porque eu, para nome, não sou muito bom de memória. Mas ela fez uma historinha aí, acho que é do cachorro feio. Ah, maravilhosa essa. Eu nem sabia disso. Ó, o pessoal da senhor, padre, o senhor viu uma história do senhor rondando aí? Eu falei, essa história roda, não, de desenho. É o senhor abençoando um cachorro feio, não sei o quê. Eu não vi, não. Aí pronto, passou. Depois de semanas, alguém me mandou o link dela.
A hora que eu vi, eu entrei em contato, né? Ela falou, padre, que alívio o senhor entrar em contato comigo. Meu marido falou, ele vai te xingar. Porque você fez o desenho dele sem pedir pro padre. Eu falei, minha filha, eu tô te ligando pra você fazer mais. Eu até queria contratá-la, né? Pra fazer um por mês. Falou, não, padre, eu faço por hobby, né? Pode ficar tranquilo, eu faço e o senhor pode divulgar aí. Então, Conta essa história, padre, do cachorro feio pra gente. Se o senhor tiver mais alguma história pra virar o próximo quadro, pode ficar à vontade. Pois Ela já vai usar né? como recorte Ela do falou podcast. que tem história à vontade. Mas o do cachorro feio, acho que o pessoal já conhece, né? Que eu fui abençoar uma casa e eu vi, a hora que chegou no apartamento, isso é real. Tinha na porta assim, ó, não diga que o cachorro está feio. Aí eu falei, a Inês, que me acompanhava na época. Eu falei, Inês, que história que é essa? Eu falei, padre, tô entendendo nada. Esse pessoal acha que um cachorro trata cachorro igual menino. Tá bom. É só você não falar que tá feio, né? Só que a curiosidade humana. Eu falei, mas qual que é teu cachorro? Aí pronto, eu já entrei na casa assim, ó. E não tinha cachorro nenhum. Aí a dona da casa, muito elegante, uma família assim mais, né? Ô, Padre Cristo, que alegria. O senhor que, tá bom, vamos abençoar. Tá bom. Aí chegou o marido também. Ô, padre, eu trabalho, mas eu vim aqui para recebê-lo. O senhor vai abençoar o nosso apartamento. Tá bom. Tá bom. E fui abençoar o apartamento. E quando eu vou abençoar o apartamento, eu tô contando a história. Eu falo com ele, pode abrir as portas aí, que eu tenho que abençoar a casa toda. Ela veio atrás de mim rezando, eu jogando água benta. Aí abro a porta, está o cachorro. Você pode pensar no cachorro feio, é mais. Eu olhei pro cachorro, eu falei assim, meu Deus do céu, Deus criou o mundo, mas esse aí foi o cão, porque não tem cabimento. Isso mas é obra do cão. Não, mas horroroso. O dentinho pra fora, assim, um dentinho pra fora, o olhinho maior do que o outro, parece que eles passaram uma máquina no cachorro, um pelinho no rabo. Falei, mas que coisa horrorosa. E ele assim pra mim, ó. E eu vi que ele não gostou de mim. Também não gostei dele, então meio a meio. Aí peguei a água benta, joguei nele e eu aprendi que quando você joga água benta numa pessoa abençoada, ela fala, obrigado, Senhor. Quando manifesta é alguma coisa. E o cachorro, meu filho, ficou louco. Eu jogando água benta, e o cachorro latindo, a mulher, padre, abençoa. Vamos abençoar o cão sim, vamos abençoar. Aí joguei água benta, a Inês passou, eu falei, pode ir a senhora? Ela foi, ele ficou assim, tentando pegar minha meia, eu tirei o meu pé, fui fechando a porta, aí depois que ela tava lá na frente, eu olhei pro cachorro, feio. Casquei fora. Mas aí a história é essa. Maravilha. Aí depois, né, eu acho que ela tinha passado uma máquina no cachorro, sei lá, né? Mas a historinha foi essa, o pessoal gosta disso. O pessoal ama essas histórias. Tem mais alguma, padre, que você não tenha contado ainda? Mas é tanta história. Caso... Eu sei que você deve ter 1 milhão de histórias aí. Eu Ou já... algum caso desse, ele na casa de família dessa que tava meio encabulado e... Não, tem um caso que eu fui pregar, não vou falar muito não, né? Se a pessoa fala que eu tô falando mal do evento. Mas eu fui pregar no evento e eles colocaram os horários muito perto das pregações. Tinha um hotel pra me levar, etc. Era numa escola grande, que eles estavam dormindo em dormitórios lá. Eu fui pra escola e ia pro hotel. E muito quente, né? Aí eu falei, padre, agora acabou sua pregação, tem um lanche pro senhor, depois é a missa. Aí eu suado. E eu gosto, cada padre é de um jeito. Eu gosto de celebrar a missa de banho tomado, porque a gente fica mais fresco, né? Celebrar a missa até melhor, mais limpo. Aí no relógio não dava tempo de levar no hotel para voltar pra missa. Ia atrasar quase 1 hora o evento. Falei assim, padre, mas tem os banheiros aqui dos professores, né? Não tá tendo nada. A gente pode deixar o senhor sozinho no banheiro, a gente fecha, o senhor pode tomar banho aqui mesmo. Claro que não é um banheiro de hotel, um banheiro de escola, é praticamente chover, não tinha nada ali, né? Tá bom. Falei, não, então... eu tomo banho aqui mesmo. Eu falei, essa senhora vai cuidar da porta do senhor aqui. Se o senhor pedir, pode pedir. Eu falei, não, eu preciso de uma toalha, né? Mesmo que eu tomar banho, tá no hotel, mas assim, um pente, se tiver um shampoo, mas arrumou tudo direitinho, rápido. Eu fui tomar banho. Só que era uma escola mais antiga, e eu tomando banho, tô escutando assim. Eu tô assim, gente, que isso? E eu não vi o que era. O banheiro, ele tinha uma telinha e alguns lugares vazados. E em cima era a casa de morcego. E não era morcego pequeno, era aqueles morcegos maiores. E eu vi durante o banho. Falei, agora só falta eu ser atacado por um morcego aqui, né? Aí tomei banho mais depressa. Só que nesse corre-corre, a minha blusa de clergyman ficou na mala. Eu tava com a blusa que eu estava usando no encontro, uma blusa suada. Aquelas blusas do encontro mesmo. O que eu fiz? Eu tinha levado o sapato tudo, eu pus cueca, pus calça, pus meia, pus sapato e segurei a toalha com minhas coisas que eu tirei para não molhar, não é? Hora que eu tô indo pra porta pedir ajuda pra mulher, meu filho,
Veio um morcego, foi um cão que mandou esse morcego. Morcego desse tamanho, ele deu um rasante, ele pegou na minha calça, na altura da fivela. Eu olhei aquele morcego enorme batendo asa. Só que quando eu fazendo o gesto pra ele sair, a patinha do morcego agarrou na minha calça, ele não conseguia sair. E eu falei assim, me ajuda, me ajuda. A hora que a mulher abre, imagina a cena. Eu de calça, sem camisa, segurando um tanto de coisa, com um negócio que não dava pra ver que era um morcego, dava pra ver que era um ser. Ali a mulher, meu Deus! Eu falei, me acode. Aí eu não chego aí não, aí chamou o encontro. Aí o cara, quando chegou, pegou uma vassoura e falou, minha filha. E o morcego agarrado no senhor. E o morcego agarrado, e tentando, é um morcego maior. Eu comecei ele me morder, eu falei assim, padre, fica quieto que eu vou com a vassoura. Eu falei, meu filho, ó, vai com a vassoura, mas mira bem, viu? Eu preciso das minhas coisinhas aqui. Aí, mira. Mas quando ele levantou a vassoura, o morcego saiu, né? Mas eles mataram, aquele cão no jantar, conta de voar, né? Eles foram lá e chutou o morcego pra fora. Aí eu saí, a Patrícia, padre, coisas só acontecem com o senhor. Eu nunca vi um padre com um morcego agarrado na calça. E aconteceu. Uns casos aí pra Brasil afora, né? Padre, por providência, a gente tá aqui em Campina Grande com o senhor no Crescer, né? Mas a gente já tinha, né, sonhado e planejado. Não, quando o padre for no podcast lá em João Pessoa, vamos servir pra ele suco de acerola. Suco de acerola. Sem veneno. Sem veneno. Essa história é boa, E padre. eu ganho acerola, viu? Nossa, depois de um caso, mais ainda. A mulher falou, padre, você vai embora que dia? Eu falei, eu vou embora na terça de madrugada. Segunda eu vou trazer pro senhor, acerola. Falei, envenenada? Ela, claro que não, padre. Tá bom. Conta esse caso, padre. Da acerola, o pessoal acho que eu conheço, né? Que eu fui... É a Inês, tá? A Inês que me acompanhava nas bênçãos. Eu fui numa casa abençoar, e é uma casa que tava lá embaixo, assim, né? E ela abriu o portão e falou, padre, eu vou só prender o cachorro. Ela saiu pra prender o cachorrinho dela e de um pé de acerola. Claro, aconteceu com acerola, mas eu gosto muito de fruta. É só abrir um parênteses aqui, eu sou encantado com assim, a obra da criação de Deus. Assim, não tinha como ser melhor. Eu fico impressionado. Claro, quem estuda vai explicar, mas eu olho pela fé. Uma árvore, isso me encanta, uma árvore produzir fruto. Eu fico impressionado. Como que, por exemplo, eu sou apaixonado com manga. Pra mim, manga é a rainha das frutas, né? Saborosa. Você vê um pé no chão, lotada de manga. Você morde na manga, você vê um sabor dos deuses, aquele amarelo, saboroso. Eu sou encantado com fruta, pés de fruta, né? É o jardim do Éden lá, no fruto. Mas eu com da acerola, porque era acerola. Mas se fosse qualquer fruta, eu tinha comido. Eu gosto muito de fruta. Aí eu cheguei, eu falei com a Inês, Inês, eu adoro suco de acerola. A Inês falou assim, certamente ela vai fazer pro senhor. Olha a quantidade de acerola. Aí eu olhei, mas acerolas grandes. Eu falei, mas na dúvida, eu preciso experimentar aqui, porque eu não sei se ela vai fazer suco. Aí peguei uma. Delícia, você não quer não, Inês? Não, ela é muito séria, né? Não, padre, não quero. É melhor só devia ter esperado da mulher. Não, pega mais uma aqui. Delícia. Cuspi a sementinha. Uma terceira aqui. Delícia. Padre, pode descer. Aí ela fui eu. Abençoei a casa da mulher. Passei na cozinha, tinha uma mesa grande, que idêntico, dia de tudo ali, né? Eu vi que era pro padre. Só que eu fingi que eu não vi, né? Passei direto. Abençoei a casa toda. Falei com ela, olha, Deus abençoe. Não, padre, tem um café pro senhor. Muito obrigado. Vamos lá tomar café. Aí cheguei, ela pôs leite, né, refrigerante, aquilo tudo. Aí eu olhei assim, não tinha suco de acerola. Falei, mas desaforo, eu vou ter que perguntar. Que, né, podia ter feito suquinho pro padre. Falei, olha, agradeço o café, tudo muito gostoso, mas eu pensei que a senhora ia fazer suco de acerola. O senhor gosta de acerola? Falei, adoro. E eu vi lá na entrada acerolas grandes, bonitas. Padre, não me julgue mal. Não foi preguiça. É porque o meu filho passou hoje de manhã, ela tá com uma praga, e bateu um veneno mais bravo, e não pode comer antes da primeira chuva, porque o veneno tem que descer. Eu falei assim, bateu veneno? Bateu. Eu falei assim, eu aceito mais leite. Põe leite. Aí, cara, a gente fica meio... Inês, tá só a cabeça. Eu falei, Inês, eu não tô bem. Eu tô sentindo culpado. Você não tá passando mal, é só porque você sabendo que tem veneno. Pronto. Aí eu saí, passou uns dias, eu encontro com a neta dela na rua Goiás, lá de Divinópolis, né? Aí eu falei com ela, olá, tudo bem? Ela achou que eu ia falar assim, é sua avó, né? Eu falei assim, e o pé de acerola? Ela falou, morreu. Foi veneno. Eu falei, Inês, mais leite. Esse é o caso da acerola. E aonde eu vou,
tem acerola pro padre. Essa né? história é maravilhosa. Mas onde que eu... Mas é só... Não é? Onde que essa história encaixa? Quer dizer, tem um sentido da história, né? Eu conto essa história quando? Quando eu falo da enganação do pecado. Porque o que é o pecado? É uma acerola envenenada. Só que você olha, você vê a acerola. O que você não vê? O veneno. É assim que o diabo tenta. Ele mostra a beleza, mas ele esconde a consequência. Foi assim no Jardim do Éden, continua sendo hoje, né? Que maravilha. É. Agora eu queria voltar novamente, porque eu amo esse tema de demonologia. Acho que talvez seja o tema que eu mais leio a respeito. Eu não sei se eu já li o livro do padre Antônio Fortea, que é sobre o caso da Annelise Mitchell, um verdadeiro caso de uma possessão demoníaca. Comprei, mas esse eu não li ainda, né? Eu tô lendo os outros de formação. É maravilhoso esse livro. E para quem não conhece a história dela, ela tá nesse processo, tem muitos peregrinos visitando o túmulo dela, que talvez o processo de beatificação dela seja aberto. Porque a história dela é muito impactante com essa relação com Nossa Senhora. Sim. E é nisso que eu queria abordar, a importância de Nossa Senhora nesses casos de possessão. E se o senhor, já nesse tempo que está estudando demonologia, se já vivenciou algum caso, alguma experiência sobrenatural, alguma batalha, alguma coisa? Não, questão de possessão, não, né? Até seria esse ano, mas minha agenda é um pouco complicada. Mas eu quero passar pelo menos umas 2, 3 semanas com o Padre Duarte Lara em Portugal, né? Porque isso, a associação, ela pede que se faça, né? Se é um padre que está entrando nisso, é bom acompanhar um que já está, né? Porque nada como a prática. Mas o nosso estudo lá, vários professores, eles falam que Maria é como se fosse a nossa boia de salvação. Eles falam, olha, se você fizer o ritual, se você fizer a oração e tudo der errado, se for talvez um espírito mais forte, não sei como que ele entrou ali, conforme o modo que ele entra, é difícil sair. Ele falou, olha, peça ajuda a Nossa Senhora. Quando você clama Maria, né, a possessão com facilidade ela é vencida. Então, nesses casos assim, a gente tem essa ajuda maior do alto, né? Até ele contava que num caso que ele acompanhou como exorcista do caso, né, o outro padre tentou, mas não tirou, e descobriu que foi um pacto de sangue, uma confusão. Mas que ele foi, então, fazer ele mesmo um ritual. E que fez o ritual todo, uma manifestação pesada do início ao fim. Ele falou que já viu exorcismo com manifestação. Assim, a pessoa manifesta, mas ela volta. Mas o tempo inteiro, ele falou que nunca viu. Uma força descomunal e gritando assim, meia hora, 40 minutos, sem cessar, né? Aí ele falou que nessa hora que ele teve uma confirmação de fé muito grande, porque ele sempre, claro, como padre, devoto a Nossa Senhora, acredita na intercessão, mas ele viu com clareza a presença dela, porque ele estava quase ficando desesperado. Então ele clamou, né? O auxílio de Maria, oh, Nossa Senhora, venha nos ajudar, Rainha do Céu, etc. E ele conta no curso para nós que a pessoa que estava na manifestação, ela olha para um lugar na sala, para o alto, e ela vai ficando com medo. Quer dizer, ela viu a presença de Maria chegando, né? Porque, para quem já viu, quer dizer, Maria não vem desprotegida, né? Ela é protegida de quantas legiões de anjos. Então, quer dizer, antes de Maria chegar, chegam, né, legiões de anjos e a Virgem, ela intercede. Quer dizer, aquilo que a gente acredita pela fé, esta pessoa possessa, ela teve esse sinal claro, que o padre falou que com clareza, aonde ele olhou e foi gritando, não, ela não, e ele foi liberto por intercessão de Nossa Senhora, né? Então são casos muito bonitos, né? Que o que eu mais aprendi nesse curso lá de exorcista é aumentar a nossa fé. Porque muita coisa que a gente estuda no seminário, eles falam, você estuda muita coisa. E talvez você passe a vida toda e não vai ver nada disso. E o exorcista, ele vê isso sem parar. Ele falou, você vê a força de São Miguel, você vê a presença dos santos anjos. Quando você clama uma intercessão, no processo, você vê que ele sente a presença. Quer dizer, é um mundo espiritual que está aí, né, ao nosso alcance. E pelos olhos da fé, a gente pode tomar posse, né? Padre, falando do mundo espiritual, faz no link agora com o nosso mundo real, onde a gente vive. Como o senhor usou a expressão, mundo abarrotado de relativismo. Tudo é permitido, tudo pode, todo mundo faz, né? E hoje a gente tem a internet como, lógico, um meio de difusão de conteúdo, de bons conteúdos e de maus conteúdos também, né? Como o senhor acha que a igreja precisa se posicionar? O senhor tem um alcance maravilhoso também na internet, com os conteúdos que o senhor produz, com os posicionamentos que o senhor sempre apresenta lá como padre católico. Mas como o senhor entende que a igreja pode e deve se posicionar, os fiéis católicos também, diante desse mundo relativista, tão secularizado e querendo em tudo tirar Deus do centro dele? Olha, a primeira coisa
é você se blindar dessas coisas. Essa é a primeira coisa, né? E você não ter, no primeiro momento, essa preocupação de separar o joio do trigo. Porque essa foi a preocupação daqueles funcionários daquela parábola, e que Jesus falou que não se deve fazer isso. Falou, olha, vai crescendo junto. No final a gente separa, porque agora, se você arrancar o joio, você vai acabar arrancando o trigo. Então eu penso que no início é um anúncio, né? É uma proposta. Eu penso que tudo aquilo, e isso eu tenho muito na minha cabeça, cada postagem que eu faço, seja de fé, de família, né, de catecismo, qualquer coisa que envolve a nossa igreja, eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte: quem vai ver, ela tem que entender que é uma proposta. Ela pode aceitar, ela pode rejeitar. Se ela aceitar, ela vai ter que configurar a sua vida com o que ela está aceitando. Se ela rejeitar, ela vai ter que assumir as consequências desta rejeição. Então isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, mas para não transformar Deus e a nossa fé católica numa imposição, porque Deus não se impõe, Deus se propõe. Então é uma proposta. Jesus, ele disse isso: se alguém quiser me seguir, quer dizer, você quer seguir a Cristo? Pegue a sua cruz. Aí eu não quero, então viva a sua vida, né? Mas deixa eu seguir. Você quer me enchendo, não. Você quer se perder, se perca, mas deixa eu seguir o Cristo. Eu penso que esse é o primeiro momento. Um segundo momento é ter hoje pessoas que tenham coragem de ter uma boca profética. O que é o profeta? Hoje, o profeta é aquele que anuncia a salvação e denuncia o pecado. Então, se nós ficamos só no anúncio, nós estamos dando legitimidade àquilo que não faz parte da verdade da fé. E quando eu faço uma denúncia, não é, que é mostrando o pecado, eu não estou condenando o pecador, mas o pecado. Tanto que a Bíblia diz: não julgueis para não ser julgados. Não condeneis para não seres condenados. Com a mesma medida que medirdes, serei medidos. Essa palavra fala de quê? Sobre o ser humano. Eu não tenho como julgar a vida de uma pessoa, mas eu posso julgar a ação moral. E essa ação moral, ela deve ser julgada, né? Com base na revelação de Deus, no magistério da igreja, naquilo que nós temos como verdade revelada, não a pessoa, mas a ação. Se você parte só para o lado da denúncia, né? E denúncia, essa é uma pregação mais pesada, e tudo é pecado, e tudo é inferno, etc. Você abre mão do anúncio da misericórdia de Deus. Aí parece o quê? Que tudo é pecado. Então veja aqui o perigo. Só o anúncio, nada é pecado. A misericórdia basta. Só a denúncia, tudo é pecado. Então você não pode nem viver. O anúncio e a denúncia é o profeta. É você colocar a pessoa naquele trilho de santificação. Terceiro, posicionamento com caridade. Tem que ter caridade? Tem que ter caridade. Mas tem que ter posicionamento. E as pessoas hoje não querem tomar posição em nada com medo de ser cancelada. Ah, padre, se eu falar, eu vou ser cancelado. Meu filho, é muito melhor ser cancelado na rede social do que ser cancelado no céu, né? Então, eu acho que as pessoas elas não poderiam ter tanto respeito humano para um posicionamento a respeito da fé, com caridade. Eu fui numa cidade onde, num material do aluno lá, apareceu algo contrário à nossa fé, de ideologia de gênero, né? O pai e a mãe, muito católicos, eles foram à escola. Sem escândalo, importante isso. Sem barraco, sem chutar portão, nada. Foram na diretora, chamaram a professora. Falou, olha, isso aqui não é valor para nossa família. Isso aqui não é para ser educado para o meu filho aqui. Não é? Se você quer educar os seus filhos, esse é o seu valor. Então, pronto, resolver a questão. Estes pais que foram, por causa destes, mais 2 casais também foram. Por causa destes pais que foram, qual foi a orientação da diretora? Não entre nesta temática. É um exemplo pequenininho. Mas o que esses pais fizeram? Tomaram a posição. Se eles não tomam essa posição, o que teria mudado? Nada. E nós que não tomamos posição, o que a gente reclama? Ah, mas as coisas estão piorando. E por que as coisas pioram? Porque as pessoas não tomam posição. Essa é a questão. Então, primeiro, blindar a nossa família. Segundo, ter uma voz profética. E terceiro, pela fé,
ter um posicionamento com caridade, mas coerente com aquilo que a gente professa. Então eu penso que esses 3 aí, a gente consegue fazer uma mudança em pouco tempo na sociedade que nós estamos. Porque, na verdade, o modo como o lado de lá trabalha é um modo de pôr medo, de calar você não pode falar. Não é que eles querem que você mude o posicionamento, eles não querem que você diga. Né? Você pode crer em que se você não falar, então você fica quieto. E as pessoas estão, infelizmente, pegando este caminho de eu não vou falar para não me queimar. Então, se você tem uma turma de 100 pessoas, 98 fica caladinha e 2 toca tarol, os 2 fazem muito mais barulho que os 98. Então eu acho, assim, eu penso que nós vivemos uma sociedade assim. A maioria das pessoas são cristãs, acreditam na família, têm os valores do evangelho, querem ter uma vida de santidade. Só que é uma maioria silenciosa, medrosa, calada, acuada. Com uma minoria barulhenta. Porque eles se posicionam sem medo, né, de falar o que querem. E aqueles que poderiam se posicionar, não se posicionam. Aí vem aquela história, né? Rapidinha, que o caboclo morreu. Escuta essa aí, viu? O caboclo morreu, acordou em cima do muro. Aí estava em cima do muro, ele olhou de um lado, estava lá Jesus. Aí Jesus falou: venha pra cá, meu filho, bendito. Eu morri por você. Vem pra cá. Ele falou: quem é você? Sou Jesus, meu filho, sou Jesus. Aí Nossa Senhora: meu filho, vem pra cá. Vem pra cá, fica com a gente. O céu aqui. Aí vem Santa Terezinha com a cruzinha dela. Vem cá, meu filho. Vem cá com Terezinha. Aí vai São Tomás de Aquino. Venha, meu filho. Vamos escutar os segredos da divindade. Os anjinhos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu vou só, se de cá é o céu, o que é de cá? Quando ele olha do outro lado do muro, era o inferno. Um fogo tremendo, capetado, o pessoal todo mundo queimando, e ninguém falava nada. E ele só olhando. Aí apareceu lá um maioral lá, parece que o chifre era maior, né? Tinha um sofá, ele sentou no sofá, o sofá pegou fogo, aquela confusão toda. Aí eles, um charutão lá, nem tinha pro cara. O cara falou assim: Ó o diabo. Olha a tua, meu chapa. Falou: o que é isso aí? É o inferno. Então de lá é o céu. Não fala essa palavra. Aqui é o inferno. Falou: vou te dar um conselho, viu? Eu sou formado em marketing. Seu marketing tá péssimo. O inferno tá precisando do marqueteiro. Desde a hora que eu cheguei, o pessoal de lá tá: pula pra cá, vem pra cá, vamos viver o céu, vem pra cá. E ninguém me chamou pra ir. Até você, que é o diretor-geral disso aí, você que quer tanta alma da gente, você podia me propor pelo menos alguma coisa pra eu pular pro lado daí. Aí o cabelo com aquela questão falou assim: você que não sabe, meu cara, eu não preciso te convidar pra vir pra cá, não. Qual o motivo? Não, o muro é meu. Quem está em cima do muro, agora você sabe do lado de quem que você está jogando. Aquela pessoa que não tem posicionamento, que não dá opinião, que não defende a fé, que não luta pela família, que fica em cima do muro, você sabe de quem o muro pertence. Então nós precisamos, né, com caridade, mas ter na internet um posicionamento. Muito mais também dos leigos, né? Então uma pessoa que vive a fé, ela deve com caridade, mas colocar ali os valores que ela vive na família e na igreja. E quantas almas não são condenadas hoje ao inferno por causa da omissão? De leigos que poderiam se posicionar, de sacerdotes que poderiam pregar a verdade do evangelho e preferem se omitir disso para não ferir as pessoas, né? Com essa temática de dizer, não julgueis, e ficam só nisso, não julgueis, e várias almas sendo condenadas ao inferno por falta de posicionamento. Por falar em posicionamento, vou pedir pro pessoal de casa posicionar o dedo no like agora, viu, padre? Licença aqui. Curta esse vídeo para poder chegar a mais pessoas, né? Se inscreva no canal aí, ativa o sininho das notificações. A gente vai estar lançando, primeira mão aqui, nosso clube de membros, tá? Que vai ter acesso a conteúdos exclusivos, então fica ligado aí. E vou pedir licença aqui para dizer a palavra para digitar hoje, viu? Licença, a gente sempre tem uma palavrinha para a pessoa provar que ficou com a gente aqui até o final do podcast. Bem. Então a palavrinha vai ser morcego. Você vai digitar aí morcego. Aí, pô, vai ver, vai dizer, oxi, morcego, que danado esse jogo. Não sei de nada. Vai ter que assistir para poder entender por que o morcego. Viu? Padre, aqui do nosso lado está o segundo católico, né? E nós temos aqui um quadro no podcast, deixa eu só abrir aqui rapidinho, que se chama Segundo Católico. Como é que funciona? O segundo vai fazer algumas perguntinhas e o senhor, em um segundo,
Ou seja, a primeira coisa que vier na cabeça, vai responder, tá certo? Aqui. Vamos lá. Padre Christian, uma música. Eu não sei o nome da música, mas é aquela do Padre Zezinho. Tu te abeiraste na praia. Eu acho bonito. A barca. É. A barca. A barca. Lindíssimo. Não, nessa não. Errei a música. Há um barco esquecido na praia. É a música da minha vocação. Fala da vocação, exatamente. Essa, muito bonita. Maravilhosa essa música. Um livro. História de uma alma. Um filme. Sandálias do Pescador. Não conheço esse. É nacional? É, mas antigo. Eu não Não, conheço. não é nacional não. Mas tem dublado. Muito bonito. É sobre a eleição de um papa. Muito bonito. Um versículo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Um título mariano. Virgem e mãe. Um personagem bíblico. Vou tirar a Sagrada Família para facilitar. José do Egito. Um santo. Santo Afonso Maria de Ligório. Um papa. São João Paulo II. Um lugar que marcou a sua vida que o senhor conheceu. Fátima. E um lugar que gostaria de conhecer. Só falta falar Lisieux também para eu convidar. Eu tava esperando aqui já. A Lisieux eu fui uma vez. Já foi? Já foi É uma porque vez. estão tirando sarro de mim, que todo mundo que vem aqui fala de Santa Terezinha, eu já convido para ir para Lisieux. Pra Lisieux. É. Não, um lugar que, assim, que gostaria, né? Porque tem vários lugares ali na Europa que eu não viajei ainda, né? Mas um lugar, né, que eu não quero morrer sem conhecer é a neve. A Um neve? lugar que tiver neve, é porque eu já vi alguns lugares que neva, mas não nevou comigo lá. Tava um resto de neve lá, né? Outro lugar que eu acho muito bonito, que eu estava uma vez no consultório de dentista, aí pra gente relaxar, ele põe filmes no teto, né? Aí umas paisagens mas maravilhosas. Eu falei com ele, onde que é isso? Ele falou assim, Canadá. São as florestas do Canadá, eu gosto muito de natureza. Lá é um lugar que eu gostaria de conhecer também, que eu não conheço. Um lugar pertinho daqui do Brasil que tem neve, muita neve mesmo, é muito bonito, é Bariloche, na Argentina. Depois o senhor pesquisa. Teve um ano que o grupo ia, aí o pessoal ia esquiar lá. Mas aí o maravilhoso. grupo deu errado, não foi. Maravilhoso lá. Juninho, agora com você. Padre, a Mãe do Amor, que é nossa apoiadora, né? Que fica o convite para o senhor quando for ao João Pessoa e lá na Regina Mater, na parlamentaria deles, né? Manda uma pergunta pra gente, uma pergunta especial, né? Então, aqui em nome da Mãe do Amor, Padre Christian Shankar, o que é ser sacerdote para o senhor? A sacerdote é minha vida, não é? Eu falo que, assim, não tem nem o que a gente falar sobre ser padre. É uma graça tão grande, não é? Não é que a gente é melhor do que ninguém, não, mas Deus nos deu uma graça que eu penso que a gente só vai entender o tamanho dessa graça no céu. Primeiramente, administrar o sacramento. A celebração da missa, eu sou simplesmente apaixonado, né? Você vê que uma vez eu escutei num retiro que o padre faz o que nem Nossa Senhora foi capaz de fazer. Transformar o pão e o vinho no corpo e o sangue do seu filho. E o bem que um padre pode fazer, não é? Eu vejo quantas pessoas chegam tristes, carregadas, pecadoras, sai todo mundo assim com a palavra, com uma bênção. Agora, o melhor de ser padre não é nada daquilo que a gente faz, mas o que a gente é. Eu penso que o padre é um amigo íntimo de Jesus Cristo. Isso que é o mais importante. Porque nem sempre, se eu tenho com clareza na minha vida, eu me preparo muito para isso. Eu espero morrer velhinho, né? Eu sei que essa força de viajar, de pregar, encontro, paróquia, tudo isso vai passar. Não é? E um dia, se Deus quiser, eu vou estar velhinho, espero que tenha alguém que cuide de mim. Eu não, talvez, vou estar viajando mais. Talvez ninguém vai saber naquela época quem foi o Padre Christian Shankar. Mas uma coisa, lá eu continuo sendo o que eu posso ser hoje, amigo de Jesus. Então, eu acho que o principal do padre é aquele que se deixou enamorar por Cristo. Como fala, né? Numa luta desigual, do venceste e me conquistaste. Então, para mim, ser padre é a maior graça que eu pude receber da vida. E uma graça que Deus me concedeu, certamente, para mim, muito especial, a pedido da minha mãe. Não é? Porque vocês conhecem meu testemunho. Minha mãe ficou grávida antes de ter casado com meu pai. Vou contar só isso. E ela vai na igreja e faz uma oração, tocando no sacrário. Ela viu um padre de costa, de cabelo preto, levantando a hóstia. Ela não teve dúvida, era aquele neném. Ela descobriu que estava grávida de poucas semanas lá. E ela me entregou para Deus. Falou, olha, se quiser levar para a África, para eu nunca mais ver, pode levar. Mas eu quero que ele seja, que ele pregue a sua palavra. E se for homem, né, eu tenho certeza que ele vai ser um sacerdote. Minha mãe me contou isso só depois da minha primeira missa. Depois que eu ordenei padre. Durante toda a vida eu tive essa paixão por igreja, né? Brincava de coroinha, celebrando com hóstia, etc. Quer dizer, é um chamado de Deus, é uma graça na minha vida, não há
graça maior e ainda mais sabendo que a minha mãe me entregou e que Deus aceitou a oferta, né? Penso que é um pouco disso. Que maravilha. Padre, eu queria ouvir só mais um pouquinho sobre a relação do senhor com sua mãe. Né, a gente vê, às vezes, vídeos engraçados que o senhor posta lá, como a gente diz aqui pelo Nordeste, arengando com ela, né? Brincando com ela. No dia a dia, é aquilo mesmo ali. Não, é aquilo ali. Né? E o pessoal, eu falo muito, o pessoal fala, padre, qual que é o segredo? Eu não sei se a palavra é segredo, né? Mas qual que é o segredo da gente bombar na internet? Primeiro que eu não estou preocupado em bombar na internet, mas se tá aí, a gente aproveita também. Agora, o segredo, e que por isso que as pessoas gostam muito, padre, eu gosto muito do senhor, eu adoro a sua mãe, porque não são situações forjadas. É daquele jeito. E quando ela viaja junto comigo, todo mundo fala assim, não, você é igual no vídeo. Porque eu pego, você já notaram, eu pego ela no pulo. Eu não falo, vamos gravar um vídeo. Eu já ligo o celular, né? Então eu penso que esse ser o que a gente é, a gente conquista as pessoas pela nossa verdade, né? Igual quando eu prego assim, eu não gosto de falar de mim, eu gosto de falar da palavra. Mas quando eu cito algum exemplo da minha vida, eu falo, ou as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou, elas não vão gostar, porque eu sou isso aqui, não é? Aqui eu sou assim, com meu irmão eu sou assim, lá na minha paróquia eu sou assim, na TV Evangelizar eu sou assim, eu vou na Canção Nova eu sou assim, o Padre Christian, ele é assim. Né? Então eu penso que essa verdade as pessoas compram, né? Porque elas veem que a gente é assim. E a relação com a minha mãe, além da gente ser muito amigo e rir demais, etc., ela continua sendo a Ana Maria, né? Porque ela é brava. Né? Minha mãe continua sendo firme. E ela é boca de Deus na minha vida. Porque ela fala, né? Christian, isso aqui não. Olha, quer dizer, ela continua na oração dela. E é a boca de Deus mesmo. Quando ela reza pra mim e ela dá a palavra, é só escrever. Ela já falou muitas coisas há anos atrás e aconteceram exatamente igual ela disse, anos pra frente. Ou seja, no início nem havia nada. Quer dizer, é como você vê um brejo e fala assim, ó, aqui vai ter um prédio de luxo aqui. E só tem brejo. Ela é assim. Ela fala, Christian, é isso, é isso, é isso. Você pode não acreditar, mas vai acontecer. Como mãe, a gente acha coruja, né? O filhão é bonitinho. Mas, e ela continua sendo pra mim até hoje essa boca de Deus, né? E eu sou, pra ela, um cuidador. Ela fala, olha, você é meu filho, você é como meu pai. Você cuida de mim e cuido mesmo, né? Então tem essa relação de filho e mãe, não é? De padre com mãe de padre e com uma mulher que na minha vida também continua sendo minha grande intercessora, né? E já teve algum episódio, padre, ela dizer, não faça isso. E o senhor deu, como a gente diz aqui, deu uma de mal ouvido, acabou que não seguiu o conselho dele, depois já disse, eu disse que não era pra... Não, já ela não fala eu disse, não, mas o que acontece, acontece. Né? Ela não fala dela, só fica olhando assim, né? Mas eu falo muito, porque não é a minha mãe, né? Se o filho ele tem essa sensibilidade para com a mãe, é uma coisa de Deus. A boca da mãe é boca de Deus, né? Porque a mãe nem sempre ela pensa com a cabeça, mas ela sente no coração. Então, uma coisa que a minha mãe, ela vê muito, né? Que infelizmente é assim, né? Tô falando o nome de pessoas aqui. Pelo apostolado que a gente tem, o que a gente faz, muita gente quer se aproximar, não porque eles têm a missão de evangelizar, mas qual que é a vantagem que eu vou tirar nisso aí? E minha mãe reza muito nessa questão, ela fica preocupada. Quem é que vai entrar na sua vida? Quem são as amizades que você tem? Né? Então ela fica rezando. Isso aí é fora do comum. Não erra uma. E olha quanto eu vou fazer 20 anos de padre. Nisso aí minha mãe nunca errou. Ela olha e falou, ó, tal pessoa, você pode ficar. Eu, que isso, mãe? Ela falou assim, eu não vou falar mais nada não. Eu tô te avisando que o dia que acontecer, você vai lembrar. Pode demorar anos. E ela fala. Quer dizer, é coisa de mãe, né? E não é só coisa de mãe, é mãe que reza. Porque a minha mãe, eu vou te contar, eu vejo de perto, é uma mulher que está numa caminhada de santidade verdadeira com Deus, uma oração profunda, uma mulher que luta contra, né, o gênio dela, contra aquilo que não é de Deus, ela tem feito uma caminhada profunda no coração de Jesus. E eu que ganho, né? Porque além de ser minha mãe, é uma mulher que é amiga de Cristo, ela consegue ainda me ensinar a ser um padre ainda melhor. Que maravilha. Amém. Padre, antes da gente partir já para os finalmente encerrar, eu queria que o senhor contasse hoje a história que o senhor contou hoje na homilia da missa, lá do Índio. Eu achei ela muito interessante. Ah, são as comparações, tá vendo? Pois é, mas a história, deixa eu falar o contexto da história. Vocês já notaram que quando a gente fica sem tempo, a gente vai cortando coisas, né? Você pode ver, o seu tempo tá pequeno, você vai cortando coisas. Eu tenho o meu instrutor de academia, é meu xará também, ele chama Christian, né? Ele tava falando comigo, xará, saiu nos alunos aqui. O que aconteceu, xará? Falta de tempo.
começou a estudar, começou a fazer cursinho. A primeira coisa que eles cortam é academia. Eu vejo que no mundo que nós estamos, por que as pessoas não têm tempo de oração? Porque elas não reservam tempo para rezar. Não, para o dia que sobrar tempo a gente reza. Não vai rezar. Aí não vai sobrar tempo, ninguém tem tempo para nada, né? E outra coisa, o dia que eu for na sua casa, se eu for na sua casa, né? E você falar, para, isso demorou um pouquinho, a gente já almoçou. Mas ficou aqui um restinho nos pratos, nós vamos juntar e fazer um prato pro senhor. Isso existe? Eu comeria o resto do seu prato? Pois é por isso que eu prego, se você um dia sobrar tempo, não reze também. Deus não precisa do resto do seu tempo. Não se reza com o tempo que sobra. Se reserva tempo para oração. E na missa aqui, na comunidade, eu contava a história de um cara que estava passando numa região que tinha índio, que estava de Ferrari, né? E ele dirigindo a Ferrari a 160, 180, ele viu que na beira do caminho tinha um índio lá olhando, né? Um índio nunca tinha visto a coisa. A Ferrari passou, né? Ele só viu o risco, né? Aí falou com outro amigo dele, o que é aquilo? O que passou aqui? Aí o cara foi e voltou. Ele olhou o carro, né? Um carrão daquele. Aí o cara falou, aí, ô índio, quer dar uma volta comigo aqui? Quero. Você vai ficar com medo, não? Índio não teme. Aí então senta aí. Põe o cinto aí. Aí o índio pôs o cinto. Aí o cara queria causar também, né? Aí deu uma acelerada. Em 7 segundos, foi de 0 a 180 por hora e colocou 210. O índio foi fazendo banco. Falou assim, para. O cara, sabia. Aqui, meu filho. Não é do papai, não. Deu aquela freada, o índio desceu do carro, deu aquela respirada na estrada, voltou e falou assim, continua. O cara falou assim, você gostou? Gostei demais. Agora eu tô preparado. Pode correr. Ô, pajé, por que você saiu do carro aí? Não, porque você correu tanto que o meu espírito ficou pra trás. Eu parei ali pro meu espírito chegar. Agora ele chegou. Eu conto essa história por quê? No corre-corre da vida, o que fica pra trás? O espiritual. A pessoa tem tempo de estudar, tem tempo de fazer academia, tem tempo de trabalhar. Ela não tem tempo de quê? Não tem tempo de rezar, tem tempo de rezar um terço, tem tempo de ler a Bíblia, tem tempo de ir à missa no domingo. Então, no corre-corre da vida, assim como o índio, o nosso espírito tem ficado para trás. E era a primeira coisa que nós devemos nos ocupar, né? Cuidar da nossa salvação, o restante geralmente seria tudo acréscimo. Que maravilha, padre. Agora, para finalizar, a gente está aqui no Cresceu, o senhor falando desse tempo de oração. Muitas pessoas, pela graça de Deus, estão tendo esse tempo agora nesse período de carnaval, participando desse que é o maior evento da Paraíba nesse período de carnaval, é o maior do Brasil nesse período de carnaval. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, focar mais nessa vida de oração, entender de fato o que é importante na vida daqueles que se dizem católicos, buscar a Deus, não só nesse período de carnaval, mas também em cada momento da sua vida, porque a santidade, a conversão, ela é diária, ela não acontece de fatos isolados. Sim. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a juventude católica e também para protestantes que, graças a Deus, estão acompanhando o podcast. Tem recebido muitos relatos de pessoas que estão saindo do protestantismo, filhos que querem ser católicos, mas os pais não permitem ainda por viverem na casa deles. Sim. E pela graça de Deus, essas pessoas estão acompanhando o podcast, estão acompanhando as minhas redes sociais, e eu tenho certeza que na do senhor não é diferente, muita gente tem se convertido. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem importante para essas pessoas. Pois é. Falar que a oração é essencial, que é importante, isso aí você com certeza já o sabe. Mas eu quero usar apenas um argumento para você pensar. Pensa comigo o seguinte. Primeiro, nós somos cristãos. Católicos têm os evangélicos que não são cristãos. Cristão é aquele que segue a Cristo. Perfeito? Quem é Jesus Cristo? É o Emanuel, Deus conosco. É a segunda pessoa da Trindade, que se encarnou no mistério, né, do Natal, que se chama encarnação. Ele é Cristo, é Senhor e é Redentor, é Salvador. Cheio do Espírito Santo, de graça e de verdade. Uma linguagem nossa, para os jovens aí, ele era o cara. Quantas vezes você vê no Evangelho Jesus que tem necessidade de passar a madrugada em oração? Jesus tem necessidade de oração. Se Jesus, que é Jesus, precisava rezar, o que dirá de nós? Então esse é o fundamento. Penso que se você entender, primeiro, quem é Jesus, e você vai entender o relacionamento dele com o Pai, você verá que a oração é questão de vida ou de morte para o cristão.
O que o diabo mais deseja é nos distrair. Eu tenho até estudado sobre isso. Esse ano eu quero até escrever algumas coisas, vamos ver se eu lanço algum livro que fala sobre, não sobre o diabo, né? Mas sobre como a gente lida com ele. E eu tenho visto muito isso, que para a pessoa que está no pecado, ele vai na tentação. Apocalipse 22, versículo 11, diz assim: o injusto voltará à injustiça, o impuro buscará a impureza, o justo fará a justiça e o santo buscará ainda mais a santidade. Apocalipse 22, versículo 11. Ou seja, são as escolhas que as pessoas vão fazendo. Mas como que o diabo tem atrapalhado a vida de muitas pessoas que são católicas de verdade, que amam Jesus Cristo e que querem o céu? Ele viu que a tentação não está funcionando mais, que a pessoa está orando e vigiando. Então ele tenta de um lado, a pessoa não. Tenta do outro, não. Ele falou assim, eu não vou perder essa pessoa. Ele não conseguiu entrar pela tentação. Aí ele está entrando por onde? Pela distração. As pessoas dizem não aos pecados da carne, mas não estão rezando mais por causa de séries, um capítulo atrás do outro. Estão distraídas. Estão distraídas cuidando do próprio corpo. Distraídas buscando coisas. Então a distração nos rouba o que em primeiro lugar? A vida de oração. Toda pessoa que está distraída, ela não reza. Ela se distrai com tantas coisas, ela se perde com tantas coisas que ela não tem tempo para a oração. E já vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza bem, vive bem. Quem reza mal, vive mal. E quem não reza, não vive, passa pela vida. Então, o que o ar é para o meu pulmão, a oração é para a minha alma. Então, a oração é uma necessidade que se me impõe. Agora, como que a gente começa uma vida de oração? Rezando. Não tem outra coisa, não. Você quer andar de bicicleta? Eu posso dar uma aula para você aqui agora. Sobe no banquinho, põe o pezinho no negócio, faz assim, para rodar a rodinha. Tem um cordãozinho lá que vai rodar a rodinha de trás. Aqui freia de trás, aqui freia da frente. Nunca freia da frente primeiro, freia de trás, depois da frente. Eu posso ficar aqui o ano inteiro. Suba na bicicleta. Você não anda. Aí vai cair, vai ralar o joelho. Como que eu aprendo a andar de bicicleta? Subindo na bicicleta. Você tem a noção como que é. Mas sobe e vai, meu filho. Começa com 2 rodinhas, depois você aprende a andar. Como que eu aprendo a rezar? Rezando, pedindo: Senhor, ensina-me a rezar. Dá-me fome de oração. Dá-me sede de oração. Que eu tenha fome de ti mais do que de comida. Que eu tenha sede de ti mais do que de água. E você verá que Deus ele vai te responder. Comece com 5 minutos por dia, bem feito. 5 não vai dar, você vai para 10, você vai para meia hora. A hora que você vai assustar, está rezando 1 hora e está ali se entretendo com o Senhor. Oração nunca foi uma obrigação. Oração é uma presença de amor. Quando eu estou na oração, Deus me fala e a oração é a minha resposta. Por isso que as pessoas rezam pouco. Que as pessoas acham que rezar, elas ficarem falando com Deus. E muitas vezes quando você só fala e não ouve Deus, isso não é oração não, meu filho. Isso é monólogo. Monólogo é quando um fica falando, o outro fica escutando. É monólogo. E quando você fala e nem fala direito, não é nem monólogo, é solilóquio. Você está falando para você. Como que se reza bem então, padre? Muito simples. A oração é simples. Comece, você que quer rezar mais. Vou te dar aqui o ABC, rapidinho. Primeira coisa, o evangelho do dia. Comece com a palavra, sempre pela palavra. Porque quando você lê a palavra, Deus está falando para você. E a sua resposta é que é a oração. Deus é o que fala por primeiro. A gente responde com a oração. E não leia o evangelho como o evangelho está. Leia o evangelho de maneira personalizada. Vamos pegar um texto de Lucas, qualquer texto aqui, olha aqui, ó. Lucas 15. Se eu fosse ler como está aqui, está assim, ó. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas murmuraram: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós... É Jesus contando uma história. Como que eu leio a Bíblia quando eu vou rezar?
Uma coisa eu leio a Bíblia para estudar. Ou eu leio para pregar. Eu leio para dar aula. Outra coisa eu leio para rezar. Quando eu leio a Bíblia, eu leio na primeira pessoa de Jesus me contando. Aqui Lucas está me contando. Não, eu não quero que Lucas me conte. Eu quero que Jesus me conte. Então como que eu leio? Eu leio a Bíblia. Quando eu vou rezar. Assim. Aproximaram-se de mim publicanos e pecadores para me escutar. Os fariseus e escribas murmuravam contra mim e diziam que eu recebo as pessoas de má vida. Então, eu falo assim, Padre Christian, eu lhes propus a seguinte parábola e contei essa história. Você está entendendo que fica mais pessoal? É Jesus me contando o que aconteceu. Aí ele vai ler aqui a parábola, não é? Do pecador arrependido. Então eu li o texto. Aí eu me coloco no texto. Fica mais fácil assim. Quem era esse pecador que vai chegar para Jesus no texto? Sou eu. Ali há 2000 anos atrás. Agora eu vou colocar na minha vida hoje. Eu olho para a minha vida, vejo o que eu estou vivendo, quais são as minhas fraquezas, e eu me coloco no texto. Se aquele homem se ajoelhou no meu quarto, eu me ajoelho. Se aquele homem, a hemorroísa, ia tocar na orla do manto, eu fico na posição de tocar na orla do manto. E eu digo para Jesus o que eu faria hoje no lugar desta pessoa da Bíblia. Olha, Senhor, hoje eu quero te pedir perdão, exemplo, pela minha falta de paciência. Minha vida é muito corrida, eu atendo gente o dia todo, tenho que ajudar minha mãe ainda que tá doente, acabou a missa, o pessoal vai me chamar para me dar bênção. Mas que falta de paciência que eu fiquei. Até uma senhora lá eu tratei mal, mas eu queria, Senhor, ter mais paciência, tratar as pessoas com mais generosidade, acolher em torno da mesa. E isso que eu estou falando, o que é isso? É uma oração. Uma oração que toca o coração de Deus, porque ela é simples, ela é verdadeira, ela é real, porque é da minha vida. E uma vez que eu rezo a palavra é a resposta da minha oração. Porque toda oração verdadeira não é você que pede coisas a Deus, é Deus que vai pedir coisas para você. Essa é a oração que as pessoas não querem. O que as pessoas querem? Eu quero pedir, pedir, pedir. Quando você reza desse jeito, quem é que pede? É Jesus. Então, quando eu vou rezar para Cristo, não sou eu que tenho pedidos a Ele. É Ele que tem pedidos para mim. Terminado o momento de orar, eu vou passar para a ação. Oração. Quando eu começo a ser uma pessoa melhor, as pessoas veem a minha mudança, eu tenho mais paciência, mais acolhida, mais perdão. Eu vejo que aquele tempo de oração está curto, porque eu estou melhorando tanto. Tem tanta porta sendo aberta, tanta graça sendo derramada, tanta gente que está melhorando ao meu redor, que eu preciso me abastecer ainda mais. Porque na oração, meu caro, se eu levo um copinho de água, eu volto com um copinho de vinho. Se eu levo um dedal de água, Deus me dá um dedal de vinho. Mas se eu levo uma piscina de água, Ele me dá uma piscina de vinho. Porque o milagre não começa de cima para baixo. Ele começa de dentro para fora. O dia que as pessoas descobrirem isso, a nossa vida será oração. Os momentos de oração serão momentos de abastecer e a nossa vida, momento de desgastar. Seja no orar, seja na ação, nós estaremos na presença do Senhor. Isso é o mais importante. Então, fica aí a dica. Se Jesus rezava, meu filho, quem somos nós para não rezar? Eu te digo, se eu sou padre hoje, e sou o padre que sou, e faço o que faço, é o tempo de oração. Cada 1 hora que eu falo para vocês, tem que ser no mínimo 1 hora que eu escuto a Deus. Não podemos falar de Deus. Precisamos falar sobre Deus. E só fala sobre Deus aquele que tem amizade com o Senhor. Então eu espero que você procure esta amizade, que a sua vida possa florescer através de uma vida de santidade, que não se sustenta sem oração. E por último, que eu já fiz o teste. Faça. O dia que eu tinha mais trabalho na igreja é o dia que eu diminuía a oração. É o dia que não rendia nada. Estava tudo errado.
Eu aprendi naquele livro Ensino Ieso. Minha mãe me deu de presente porque a irmã Kelly Patrícia falou com ela: Ana, eu queria dar pro padre, mas vai ter muito mais valor se a senhora der. Aí lá no Rested, minha mãe fez a dedicatória e me deu o livro Ensino Ieso, livro para padre, né? E nesse livro, num módulo lá, Jesus está falando assim pros padres: o dia que você tiver um dia agarrado, um dia cheio de coisa, dobre o tempo da oração. E eu vou resolver as coisas para você. Ah, meu filho, o dia que eu chego na igreja, que eu fico rezando muito, o pessoal comenta: nossa, o padre hoje tá cheio de pepino e coisa para fazer. Por quê? Porque tá rezando, mas não vai resolver. Não, ele é assim. O dia que o dia tá mais apertado, o dia que é mais reza. Meu filho, tudo se resolve. Então nós devemos descobrir a beleza da oração. Mas, por último, meus caros, fica a verdade, viu? Oração é com esse canequinho de água aqui, ó. Eu posso pregar para você um mês que beber água mata a sede. Não vai resolver. O dia que você tomar a água e matar a sua sede, você vai entender o que é que eu estou dizendo. E quando eu estou falando aqui, é apenas sugestão. O dia que você começar a fazer, você verá que é uma doação de Deus em nós, através de nós, apesar de nós, numa vida de intimidade que sempre perpassa a vida de oração. E reze, meu caro, porque todo tempo gasto com oração é tempo investido em Deus. E todo tempo que não tem oração é tempo perdido. Que sejamos orantes na terra para que um dia sejamos eternamente orantes no céu. Esta é a mensagem que eu deixo para todos, de maneira especial para os jovens, que como Carlo Acutis são chamados a serem também amigos de Jesus. Amém, Padre, amém. Tudo isso também passa por uma vida de confissão. O quão importante uma confissão bem feita, que o senhor até falou a respeito. Tudo passa por isso também. Padre, pra gente encerrar, né? Tinha papo pra gente conversar mais aqui, mas a hora já avançou. Queria que o senhor desse uma bênção pra gente e pra quem tá acompanhando aqui também o podcast. Amém. Olha, nós estamos nesse podcast que eu comparo, né, um aerópago moderno, né? Paulo tinha um aerópago dele lá. Hoje nós temos estes aerópagos que levam a palavra de maneira diferente a tantas pessoas. Eu acredito que a igreja tem a sua palavra, o clero tem a sua palavra, bispos, o Santo Padre, mas a nossa palavra ela chega a quem está disposto a nos ouvir, principalmente nas nossas igrejas. Hoje, podcast desse, né? Quantas pessoas há muito tempo que nem à igreja vão, quanto tempo que você não vai numa missa, mas você está conosco. É um canal valioso de evangelização, de despertar a pessoa para as coisas essenciais da vida. Então que Deus continue os abençoando. Estamos juntos na missão de evangelizar, cada um com seu dom, com seu talento, fazendo aquilo que Deus nos confiou na missão, mas estamos na mesma barca, não é? Os a barca. mesmos processos. É verdade, mesma coisa. E que Deus nos ajude a sermos nesta vida luz da terra, luz do mundo, sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Então, esta bênção eu peço para eles e peço para você isso, que você seja quem você nasceu para ser. O sal, ele leva sabor. A luz define formas e cores. E o fermento faz crescer. Que o Senhor nos conceda a sua bênção e a sua graça. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por mais este momento de evangelização, de partilha da própria vida e da tua vida através da palavra sagrada. Vos louvamos, Senhor, por este ambiente que é os aerópagos da modernidade, onde o teu nome é exaltado, onde a tua palavra é propagada, onde a doutrina da tua igreja é colocada de maneira mais clara para que encontre corações dispostos a uma vida de santidade. Que os nossos filhos não se cansem de praticar o bem. A cada um que está agora conosco, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, seu trabalho, estudo, namoro, tudo aquilo que nós fazemos seja para a honra e glória do teu nome. Que esta bênção afaste de nós todo pecado, perigo, doença, tentação, inveja, mal-olhado, assalto, acidente, que possamos ser protegidos pelo manto da Imaculada,
contra todos os dardos inflamados de Satanás e que busquemos, a exemplo de São José, uma vida de justiça e de santidade. Por imposição de nossas mãos sacerdotais, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, Santa Teresinha, Beato Carlo Acutis, desça e permaneça sobre nós que aqui estamos, sobre você que nos acompanha, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Padre, eu queria que o senhor deixasse as redes sociais do senhor. Todo mundo já conhece, obviamente, mas algum protestante que, como eu disse, está nesse processo de conversão, quiser acompanhar o senhor, como é que faz para encontrar? No Pode acompanhar. No Instagram, no YouTube? No YouTube, você pode pôr Luz e Vida, Padre Christian, ou Padre Christian Shankar. Lá é bom, que tem várias playlists. Aí primeiro olha as playlists que tem, porque tem playlist à vontade, viu? Tem de anjo, tem de pregação, etc. Agora, uma que, se me permitam, eu sugiro que você possa ter tempo para essa, se não me engano, é a primeira ou a segunda. São os estudos bíblicos, né? Essa é a minha preocupação. Se todo católico soubesse de Bíblia, não estaríamos vivendo o que estamos. E não perderíamos tantas pessoas, né, que estão aí na vida como se não tivessem uma bússola para seguir. Estão desnorteadas porque perderam o norte da fé. Então, conhecer a palavra é muito importante. Quando eu estou em Divinópolis, participe ao vivo das transmissões do Frei Galvão às 8 horas da manhã. Todo domingo é uma missa que tem um estudo bíblico. É feito na homilia, se a pregação é um pouco menor, ou às 9 horas, um pouco mais extensa. Mas é preciso conhecer a palavra de Deus. Depois temos aí pregações para casais, pregações para as famílias, tem uma playlist para as crianças, tem outras com temas diversos. No Instagram, você pode seguir Padre Christian. É um só, viu? Tem Instagram com meu nome à vontade. Eu não sei quem é que faz, não. Tem um selo de verificação lá no original, vai lá, né? Padre Christian. E lá também é um canal que a gente usa para evangelizar. No Face, quem usa Face até hoje, né? Mas estamos lá também, é Padre Christian Shankar, TikTok, Padre Christian, por aí. É isso. Que episódio incrível, né? Maravilhoso. Padre, muito E ficou o obrigado. assunto, viu? Ficou Nossa Senhora, misericórdia. mas tem tempo, não Tá se bem. Padre, Tá muito bom. obrigado por ter aceitado o convite, ter batido esse papo com a gente aqui. uma Mais uma alegria. vez eu quero louvar e agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui com o senhor, por poder partilhar e testemunhar a graça de Deus na minha vida, na minha família, pelo seu ministério, e que Deus continue fortificando o senhor na sua missão. Amém. Padre, eu quero agradecer mais uma vez imensamente por o senhor ter aceitado o convite. Eu já tinha compartilhado com o Juninha o desejo de trazer o senhor lá para João Pessoa, nem sabia do evento ainda, e por providência divina aconteceu do senhor estar presente e eu ter sido convidado para participar do Crescer. E é uma alegria muito grande conhecer o senhor pessoalmente e saber que a admiração que eu tinha pelo senhor não era só daquela pessoa da rede social, mas quando a gente se encontrou no hotel lá, foi como se eu conhecesse o senhor há 10, 20 anos. Foi uma alegria, a gente se abraçou e conversou, parecia velhos amigos se encontrando ali. Então, eu quero agradecer muito por ter aceitado o convite. É muito importante para mim a sua presença aqui. E eu fico feliz da gente ter se aproximado ainda mais agora pessoalmente nesse convívio. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar aqui do Ecclesiancast. Que bom, mas a alegria foi toda minha, viu? Muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Espero uma outra oportunidade de partilhar um pouquinho da nossa vida e da nossa vida Se Deus quiser. com Deus, né? Quem quiser a parte 2 aí do Padre Christian, é só comentar. Eu quero o Padre Christian de novo. A gente vai trazer ele aqui. De vez em quando a gente bate um papo. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, comenta aí morcego, você ficou até o final aqui com a gente, né? Exatamente. Compartilha, se inscreva no nosso canal e ativa o sino das notificações. E é isso, por hoje, Obrigado, maravilhoso, programa incrível. Esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento e também com as histórias. Muito obrigado, Padre, que Deus os abençoe, salve Maria e até semana que vem. Valeu, gente.